Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Capítulo 401, Onoki. O choque causado por Roja foi demais. Parecia que Tsunade não aceitava que o Imprim fosse apagado, mas no final ela aceitou e se acalmou. Mei e Kurenai seguiram atrás. Enquanto caminhava, Mei não pôde deixar de olhar para Tsunade e suspirar. No final, Konoha e Michi eram diferentes. Tsunade caiu nas mãos de Roja, que era terrivelmente poderosa, mas Konoha ainda tentou resgatá-la. Embora eles tenham falhado no final, eles ainda enviaram alguém. Mas a névoa não fez nada. Mesmo que mandassem alguém, não seria para salvá-la, mas para matá-la. Para a névoa, os perdedores deveriam morrer. Roja pegou Kurenai e Mei e caminhou atrás de Tsunade. Eles vieram para as fronteiras da Terra. Durante este período, eles não encontraram nenhum ninja de Konoha. Parece que Minato não conseguiu salvar Tsunade e fez Sarutobi desistir temporariamente. Tsunade não ficou desapontada com Konoha, afinal, ela testemunhou o poder de Roja em primeira mão e não queria que ele se juntasse a Konoha nesta guerra. Tsunade se sentiu como se fosse uma ninja caçada ao cruzar a fronteira enquanto Konoha estava na guerra. Tsunade parou e olhou para Roja ao lado dela. Não há problema. Roja balançou a cabeça. Tsunade adivinhou pela reação de Roja que não havia ninguém e continuou. Ela não pôde deixar de pensar na reação de Rock quando eles cruzaram suas fronteiras. Não será fácil parar Roja, e nem mesmo toda a Rock Village será capaz de fazê-lo. Se eles confrontarem Roja, seria bom para Konoha. Pensando nisso, Tsunade confirmou sua direção e entrou na Terra. A Vila Rock dentro do escritório do Tsuchikage. O que? O terceiro Tsuchikage, Onoki, estava flutuando no ar surpreso ao ouvir o relato de seu ninja e a luz brilhou em seus olhos. Tsunade, um dos 3 Sannin, apareceu em nosso território. E há uma pessoa que era suspeita de ter derrotado o ninja das nuvens junto? A Terra e a Terra da Água foram separadas pela Terra do Fogo. A Rocha não conseguiu coletar informações sobre Mei, pois para Kurenai ela não desempenhou um papel importante em nada para que eles prestassem atenção nela. Eles estão de olho em Tsunade e Roja. No campo de batalha, Roja derrotou Ai e Ashibi, o que evitou enormes perdas para Konoha. O Tsuchikage ficou impressionado. Então, esse cara é a pessoa mais forte de Konoha? Antes, Onoki suspeitava que Roja fosse de Konoha. Mesmo que não fosse, ele deveria estar ligado a isso de alguma forma. Caso contrário, ele não interferirá na guerra com as nuvens. Já que Konoha impediu que as notícias sobre Roja fossem divulgadas, e agora Roja veio aqui com Tsunade, isso deixou claro. Você conhece o propósito deles? Onoki perguntou ao ninja à sua frente. O ninja balançou a cabeça e disse, o propósito deles ainda não está claro, mas eles já ultrapassaram as fronteiras e se aprofundaram em nosso país. Apenas 4 pessoas e elas se atrevem a se infiltrar em nosso país. Eles são realmente arrogantes. Parado à distância, Onoki não pôde deixar de falar alto. Isto é guerra. E mesmo que eles não soubessem qual o propósito de Konoha se infiltrar em suas terras, eles não poderiam deixá-los ter sucesso. O Tsuchikage balançou a cabeça e disse sério, eu não me importo, mesmo que aquela pessoa chamada Roja seja forte. Onoki riu e disse, eles acham que podem rir de nós e nos enviar apenas alguém forte. Eles acham que não podemos detê-lo? O olhar de Onoki mudou quando ele disse friamente. É realmente ótimo que ele tenha parado o filho do Raikage, mas ele acha que pode fazer o que quiser na Terra. Isso é um grave erro. Ao ouvir Onoki, o ninja ficou surpreso e não pôde deixar de perguntar. Tsuchikage-sama, você quer dizer? O poder dessa pessoa não é simples, eu mesmo terei que ir. Onoki ficou parado no ar, olhou para o lado e disse, quando eu não estou aqui, todas as decisões para a guerra são tomadas por você. A força de Roja era outra coisa, ele pode até lutar contra uma besta com cauda. Seria difícil enfrentar Roja, e se ele não fosse sozinho, não seria capaz de evitar muitas baixas. Para o Tsuchikage, ele não tinha nenhum medo, porque corpo forte e defesas não significavam nada para ele. Diante de sua seleção de limite de sangue, todas as defesas seriam inúteis. Vamos dar uma olhada no que esse cara tem. Os olhos de Onoki brilharam com frieza. Sob a liderança de Tsunade, Roja e os outros se aprofundaram no país da Terra. Durante este período, eles foram emboscados pelos ninjas da Rocha uma vez, mas Kurenai os descobriu e cuidou deles diretamente com Mei. Quanto mais fundo eles entravam, mais estranho Roja se sentia. Porque na Terra do Fogo, a concentração ultrapassava a do país da Terra e eles estavam indo em direção à floresta Shikotsu, mas a concentração de chakra da natureza estava diminuindo. A concentração de chakra da natureza aqui é obviamente muito menor do que na Terra do Fogo. Meu palpite anterior está errado? Embora a floresta Shikotsu seja uma das 3 terras, a concentração de chakra de sua natureza não era alta? As sobrancelhas de Roja se ergueram enquanto ele pensava. A que distância estamos da floresta? Roja olhou para Tsunade à frente e perguntou. Tsunade parou e avaliou sua posição antes de dizer, com a nossa velocidade, levaríamos cerca de 3 dias para chegar lá. 3 dias? Roja tocou o queixo. Nos últimos 3 dias, eles obviamente percorreram uma longa distância. Ele não conseguia ver nada muito à frente, talvez quando chegassem lá a situação fosse diferente. O que aconteceu? Tsunade olhou para Roja e perguntou. Roja balançou a cabeça e respondeu, nada, continue. Capítulo 402, 6 atributos. O corpo de Roja estava em constante transformação com a absorção do chakra da natureza. Seu corpo atual era tão forte quanto o de Kaido, mas sua recuperação não foi tão boa. Não sei se isso é suficiente. Durante o intervalo, Roja pensou e seus olhos brilharam. O corpo de Hashirama não pode regenerar membros perdidos, mas se seu braço fosse cortado e ele o pegasse, ele se curaria instantaneamente. Sua própria habilidade deveria ser um pouco pior que isso.
Depois de olhar para seu corpo atual, Roja fez Senmaboroshi flutuar acima de sua cabeça. Depois que o espaço foi ampliado, ele pode conter todo o seu corpo. Roja estava tentando desenvolver algo como Kamui. Sua defesa física é alta e pode ser comparada à de Kaguya. Contra Kaguya, a menos que ela destrua o espaço, ele não será afetado. Os corpos de Kaguya e dos 6 caminhos eram fortes, e sua força era outra coisa. Mesmo que fossem para o mundo de Bleach, eles teriam uma defesa absoluta. Os olhos de Roja não estavam confinados ao mundo de Naruto. Seu propósito em ficar aqui é ficar mais forte e se preparar para o mundo da água sanitária. Ele enfrentará Ivasha mais tarde. Ele não estava confiante em derrotá-lo assim. De repente, Roja voltou sua atenção para o presente. Meu chakra deve me permitir fundir 6 atributos agora. Já se passou um mês desde que Roja fez o baile da pseudo-busca da verdade. Durante esse tempo, o conjunto de chakra de Roja melhorou para o nível de uma besta com cauda. Seu nível atual de chakra não é inferior ao de Madara e Hashirama. Fusão de 6 atributos. Roja tocou o queixo e pensou um pouco. Ele completou a fusão de Vitória, Fogo, Água, Terra e Relâmpago. A próxima escolha seria Yin ou Yang. Para ele, fundir o atributo Yin seria o mais fácil, porque Yin era o atributo da Heiatsu. Isso não seria difícil para Roja, que é um Shinigami. Mas se ele fundisse o Yin como 6º atributo, então ele precisaria fazer a fusão final com o atributo Yang desconhecido. E a dificuldade atingiria um nível extremamente alto. Finalmente, Roja decidiu fundir o atributo Yang. Desde que conseguisse, os atributos Yin seriam facilmente fundidos. Eu vou tentar isso agora. Depois de respirar fundo, Roja não estava com pressa para chegar à floresta Shikotsu. Em vez disso, comecei a dividir o chakra em 6 partes, cada uma com um atributo diferente. Numa colina. Você consegue perceber a posição deles? Onoki voou enquanto conversava com os ninjas. Um dos ninjas fechou os olhos e depois os abriu novamente e disse: ainda não senti, ainda devem estar mais à frente. Eles não deveriam estar muito longe. Onoki disse: a informação que tínhamos dito que eles estão nesta área, todos ficam alertas e assim que vocês os perceberem me avise. Sim. Neste momento, o rosto de um dos ninjas perceptivos mudou quando ele imediatamente gritou: Tsuchikage-sama, há uma forte flutuação de chakra à frente. Todos estejam em guarda, estejam prontos para lutar. O Tsuchikage ordenou imediatamente enquanto olhava calmamente para frente. Há uma forte flutuação de chakra, onde eles descobriram. Parece que os ninjas à frente têm uma habilidade forte e perceptiva. Onoki pensou, mas não os temia. Desde que foram descobertos, eles não precisaram mais se esconder. Uau, uau. Assim que Onoki e os outros começaram a avançar, 3 figuras surgiram na frente, eram Kurenai, Tsunade e Mei. Parar. Kurenai viu o protetor de cabeça de rock e que isso seria problemático. Ela seguiu Roja por um longo tempo e agora, ao enfrentar o Tsuchikage, ela estava um pouco calma. Mei olhou para Onoki no ar e seus olhos brilharam. Eu não sabia que Konoha, que deveria ser derrotada e esfarrapada, agora se atreve a lançar um ataque no meu território. Qual é o seu propósito em vir aqui? Onoki olhou para as 3 mulheres e disse. Sem comentários. Tsunade respondeu calmamente. Onoki ouviu isso e zombou. Um dos 3 Sannin de Konoha, a neta de Hashirama, que nome grande. Não sei que tipo de força uma mulher como você tem. Quando ela ouviu isso, os olhos de Tsunade ficaram frios. Pegue eles. Onoki ordenou, e mais de 10 ninjas cercaram as 3 mulheres. Kurenai viu isso e imediatamente usou o Genjutsu, ilusão demoníaca, técnica de visualização do inferno. Neste momento, Mei estava se movendo em coordenação com Kurenai enquanto ela imprimia. Liberação de água, técnica do dragão de água. Um dragão de água voou de sua boca e bateu em 3 figuras da rocha que estava sob o Genjutsu. Embora seu ataque combinado fosse bom, alguns dos Rocks já usavam seus Jutsu para se defender. Liberação de terra, parede de lama. Estrondo. Uma enorme parede subiu de repente e bloqueou o ataque de Mei. Capítulo 403. Liberação de poeira. Uau, uau. Várias pessoas que caíram na ilusão estavam com as mãos dos amigos nos ombros. A ilusão foi liberada instantaneamente. E quando eles estavam prontos para continuar o ataque, a parede de terra à frente deles desabou repentinamente. Uau, uau, a parede desabou revelando a mão de Tsunade. Ela acabou de quebrar uma parede com as mãos? Os olhos dos ninjas do rock se arregalaram quando viram isso. Eles imediatamente usaram outra técnica. Liberação da terra, lança da terra. Um forte chakra foi empurrado para o chão, e de repente numerosas lanças perfuraram o chão em direção a Tsunade e aos outros. A primeira a evitar foi Kurenai, seguida por Tsunade e Mei. Neste momento, quando os 3 ainda estavam no ar, os ninjas do rock aproveitaram a oportunidade e lançaram ninjutsu de vento e outros de terra lançados. Liberação do vento, grande avanço. Liberação de terra, lança de terra. Terra. Neste momento, os ninjutsu foram reunidos em direção às 3 mulheres. Liberação de lava, ácido explosivo dissolvente. As ações de Mei foram calculadas comparadas às de Roja. Ela estava muito fraca, mas comparada a esses ninjas, ela não era nem um pouco. O ácido voou e cobriu o ninjutsu. Oh, você tem um limite de sangue? Ainda assim, no ar, Onoki estava de guarda esperando Roja atacar, mas ele ainda não apareceu. Vendo essa cena, seus olhos se estreitaram. No momento seguinte, Mei ergueu os olhos de repente e o ácido se moveu em direção a Onoki. Onoki flutuou ainda mais para evitar o ataque. Quando o líquido caiu, a figura de Onoki desapareceu e Tsunade também. Estrondo. Tsunade apareceu ao lado de um ninja do rock e com o punho fechado deu um soco no peito dele. Seus ossos quebraram diretamente. Kurenai brilhou da mesma forma e apareceu ao lado de um ninja. O ninja sentiu desprezo quando uma garotinha quis lutar com ele. Uau, uau. Quase instantaneamente, Kurenai saltou para trás e seu corpo saiu ileso, mas o peito e o ombro do ninja ficaram feridos.
Com o bom aqui, embora não fosse forte fisicamente, Kurenai não era fraca num confronto frontal. Liberação de fervura, névoa misteriosa. Mei fez o que ninguém esperava e atacou Onoki no céu. Mei sempre foi orgulhosa, estava sendo pressionada por Roja e sentia-se ressentida. Agora ela encontrou uma maneira de liberar toda a raiva reprimida. Ela queria competir com o Tsushigikage. Você tem 2 limites de sangue? Onoki de repente imprimiu rapidamente. Liberação da terra, golem da terra. Estrondo. Uma enorme estátua de pedra levantou-se de repente, não apenas bloqueou o ataque de Mei, mas também atacou. O ácido caiu sobre as estátuas e um som crepitante foi emitido. Sob os muitos olhares atentos dos ninjas do rock, a estátua do rock corroeu e caiu. Usar 2 limites de sangue é um problema. Onoki parecia com frio e ao mesmo tempo em que voava começou a imprimir novamente. Liberação da terra, técnica do punho rock. Uau, uau. O braço de Onoki estava coberto de pedras enquanto ele atacava Mei. Uau, uau. Mei pulou e evitou socos. Liberação de lava, técnica de aparição derretida. Mei novamente usou um ninjutsu para atacar Onoki, e ela queria acabar com isso rápido. Onoki, enfrentando o ataque, bufou quando sua expressão ficou fria, continuando a usar os limites de sangue. Você se atreve a se exibir na frente desse velho. Desta vez, ao contrário do que Mei pensava, Onoki não evitou o ataque, mas imprimiu, e de repente surgiu um quadrado de luz. Liberação de poeira, técnica do desapego do mundo primitivo. O quadrado de luz dissolveu repentinamente o ácido, que era na verdade um ácido erosivo horrível. Não é bom. Surpresa com isso, Mei não esperava que sua liberação de lava fosse perder em um confronto frontal, pois ela rapidamente evitou o quadrado de luz. A praça não parou porque transformou tudo em pó. É a seleção do limite de sangue de Tsushikage-sama. Isso é algo além do limite de sangue. À distância, os ninjas do rock viram isso e demonstraram uma admiração que raramente demonstravam. Alguns deles viram o lançamento do Dashi pela primeira vez. No mundo, a seleção de limite de sangue é muito rara. Apenas o segundo e terceiro Tsushikage a tinham. A fusão de 3 atributos de chakra estava completamente acima do limite de sangue que possui 2 atributos. Isso é seleção de limite de sangue? Mei não atacou novamente, pois seus olhos brilharam enquanto ela murmurava. Onoki olhou para ela e disse, você tem 2 tipos de limites de sangue, parece que você também tem 3 atributos de chakra. Mas a lacuna entre a fusão de 2 e 3 atributos é intransponível. Neste momento, quando sua voz caiu, Onoki levantou a mão novamente pronto para matar Mei diretamente com a liberação de poeira. Mas neste momento, o ninja à distância ficou tão subitamente alerta quanto disse nervosamente para Onoki. Tsushikage-sama, o chakra nessa direção está ficando cada vez mais forte, talvez o inimigo esteja preparando algum tipo de ninjutsu super longo. É assim mesmo? O olhar de Onoki mudou, e depois de olhar para Mei, ele desistiu de matá-la e voou em direção à fonte do chakra. Não admira que aquele cara não tenha aparecido, descobriu-se que ele estava preparando um ninjutsu forte. Rapidamente, Onoki viu Roja. Neste momento, mesmo que não fosse um ninja perspicaz, qualquer um podia sentir o enorme chakra fluindo na área onde Roja estava localizado. Sentindo o enorme chakra, Onoki não pôde deixar de respirar aliviado, pois não estava com muito medo. Antes da liberação do pó, todos os jutsu podem ser destruídos. A seleção do limite de sangue está acima de todos os limites de sangue, não só a diferença está na quantidade dos atributos, mas também na qualidade. Voando perto, Onoki estava pronto para usar o Dashi Release. Mas no momento seguinte, ele parou de se mover enquanto seus olhos estavam arregalados pela visão inacreditável que acabará de ver. Na frente de Roja, 6 bolas de chakra com cores diferentes representando 6 atributos circulavam ao seu redor. Eles estavam começando a se fundir e vendo isso, Onoki, como se visse um fantasma, não pôde deixar de sentir seu coração bater aumentando enquanto pensava. Fusando 6 tipos de chakra, ele está louco. Onoki desistiu diretamente da liberação do pó e se virou sem hesitar e voou para longe sem olhar para trás. Capítulo 404, Explosão. Roja olhou levemente para o Tsushikage e não prestou atenção nele, ele concentrou toda a sua atenção na fusão. Esta foi sua primeira tentativa de fundir 6 atributos. O 6º atributo foi muito mais difícil de fundir comparado aos outros 5. É quase impossível ter sucesso, mas todo mundo quer ter sucesso na primeira tentativa, e Roja não foi exceção. Fusível para mim. Roja estava controlando totalmente os atributos e usando Kinbu Shoku aqui, se alguma coisa desse errado, ele saberia de antemão e tomaria medidas rapidamente. Retiro. Onoki moveu-se rapidamente no ar, chegou ao campo de batalha e ordenou diretamente e continuou a recuar. Os ninjas do rock eram todos elites. Vendo que seu líder ordenou uma retirada, eles não puderam deixar de se perguntar o que havia de errado. Mas afinal eram ninjas, depois de uma pequena pausa, obedeceram às ordens de Onoki e recuaram. A testa de Tsunade estava cheia de suor. Ao ver os rocks recuarem, seus olhos brilharam. Kurenai e Mei pararam suas ações e não tiveram a menor ideia de persegui-los. Parece que o rock não virá mais procurar problemas. Mei colocou o cabelo atrás das orelhas e acalmou a flutuação de chakra em seu corpo e enxugou o pequeno líquido no canto da boca. Onoki liderou seu grupo e recuou por mais de 1 quilômetro. Os ninjas estavam confusos em seus corações. Obviamente, eles poderiam ter vencido. Por que tiveram que recuar de repente? Por fim, Onoki diminuiu a velocidade e todos os ninjas fizeram o mesmo. O ninja não pôde deixar de se virar para Onoki e perguntar.
Tsuchikage-sama, por que de repente você quis recuar? Onoki parou um pouco e olhou seriamente para a distância e disse, não devemos ficar aqui por muito tempo, continue a recuar. Alguns ninjas olharam para Onoki com expressões estranhas. Todos eles haviam recuado por uma distância de 1 quilômetro e ninguém os perseguia. O que é isso? Um dos ninjas virou a cabeça e olhou para trás de forma estranha. Quase no momento seguinte, o ninja perspicaz mostrou uma expressão horrorizada e o rosto de Onoki mudou. Estrondo. Uma luz ofuscante junto com um som estrondoso que não podia ser descrito por palavras soou, fazendo os ouvidos de todos zumbirem. O que se seguiu foi o tremor na terra. Os ninjas do rock sentiram que estavam enlouquecendo. Eles sentiram seus tímpanos zumbindo como se fossem ficar surdos. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas foram rápidos em reagir. Liberação de terra, parede de lama. Liberação da terra, golem da terra. Não só os ninjas, mas até Onoki fizeram uma técnica defensiva e formaram outra linha de defesa. Uau, uau! Inúmeras paredes emergiram do solo junto com um gigante terrestre tão grosso quanto uma montanha. Assim que o ninjutsu foi usado, a onda de choque da explosão os atingiu. Estrondo. Atingiu o gigante da terra e imediatamente o gigante ficou cheio de rachaduras antes de explodir em pedaços. O resto do impacto atingiu as paredes fazendo sons estremecedores. Finalmente, o muro caiu. Se você olhar para um quadrado de alguns quilômetros ao redor, verá que tudo foi lisonjeado. Depois de algum tempo, o som diminuiu gradualmente. Uau! No chão, algo se moveu, e do meio, Onoki e o grupo de ninjas emergiram um por um, e seus rostos estavam pálidos. Eles ficaram cheios de horror com o que viram. O que diabos aconteceu? O que é que foi isso? Não foram apenas os ninjas, até Onoki ficou chocado. Embora ele soubesse que o chakra usado na fusão forçada do sexto elemento resultaria em uma enorme explosão, ele não sabia que era tão grande. Depois de respirar fundo, Onoki mal se acalmou e recuou diretamente. Ele não se atrevia mais a voltar, não queria morrer. Que piada! Com esse tipo de poder, eles terão uma morte horrível. Aos olhos de Onoki, fundir 6 atributos era suicida. Todos os Konoha são tolos? Obviamente Roja tinha alguma certeza. Talvez ele já tenha completado 4 ou 5 fusões de atributos. Depois de ouvir as palavras de Onoki, todos os ninjas reprimiram o choque e seguiram atrás dele. Mas o medo nos olhos deles não desapareceu. Capítulo 405. Lesma. Isso é demais. Na colina não muito longe da cratera, Kurenai olhou para a terra desabada com um rosto branco e uma expressão chocada. Embora ela soubesse que Roja poderia fazer grandes movimentos às vezes, ela não esperava que fosse tão grande. Se Roja não tivesse jogado isso fora no último momento, todos eles teriam morrido. Ao lado, Tsunade e Mei também estavam assustadas. O falhou. Roja agarrou seu cabelo e com um olhar triste disse, se eu suprimi-lo, o poder da explosão deverá ser reduzido um pouco. Ele tinha a capacidade de ver o futuro, por isso foi decisivo em encerrar a fusão quando descobriu que ela iria falhar. Mesmo que a fusão seja encerrada, ele não será capaz de impedir a energia caótica dos 6 atributos. Então ele jogou fora decididamente quando estava prestes a desabar. Você não pode fazer algo tão perigoso casualmente. O peito de Mei ondulava violentamente. Depois de um tempo, ela olhou para Roja com raiva. Da última vez, ela ficou assustada quando Roja conseguiu fundir 5 atributos. Desta vez, ela pensou que Roja poderia ter sucesso, mas não esperava que o fracasso repentino produzisse uma explosão tão grande. A empregada não tem o direito de questionar o patrão. Roja bufou, ele se agachou e se preparou para dar um tapinha na testa dela, mas Mei inconscientemente se escondeu. Mas Roja já sabia disso e moveu o dedo diretamente na direção dela. Ignorando Mei que estava tocando sua cabeça, Roja disse casualmente, na verdade não é tão perigoso. O poder foi suprimido pela metade. O resto, você pode lidar com isso. Se eu não estivesse preocupado com a possibilidade de você se machucar, não teria reprimido. Você pode impedir isso, mas nós não podemos. Mei rugiu em seu coração. O coração de Kurenai era o oposto de Mei. Ela apenas ouviu as palavras, preocupada com você, e seu coração foi tocado. Este é o mundo dos ninjas, muito menos de outra aldeia. Mesmo que ele seja seu seguidor, geralmente é algo que pode ser abandonado. Por causa disso, Kurenai nunca esperou nenhum status. Ela já decidiu aceitar sua identidade como empregada doméstica. Agora, quando ela ouviu as palavras de Roja, elas pareciam uma pedra caindo em um lago calmo em seu coração. Suas palavras foram completamente diferentes do que ela esperava. Ela olhou para Roja de forma diferente. Ela não esperava que o autoritário Roja dissesse algo assim. Não pare e continue andando. As palavras de Roja interromperam os pensamentos das 3 mulheres. O fracasso da fusão consumiu muito e é impossível tentar outra em pouco tempo. A localização deles não era muito longe da floresta Shikotsu. Com Tsunade liderando o caminho, o grupo entrou em uma área desolada. Existem muitas colinas por toda parte. Não havia vegetação e tudo parecia coberto de água erosiva. Aos poucos eles começaram a descer e um cânion apareceu na frente deles. Bem na frente você pode ver a entrada depois de passar pelo cânion. Tsunade parou ligeiramente em frente ao cânion. Ela hesitou um pouco antes de se virar para Roja e dizer, há uma lesma dentro da floresta Shikotsu que ninguém sabia há quanto tempo ela existia. Todas as outras lesmas foram separadas do seu corpo e sem o seu reconhecimento ninguém poderia fazer o contrato com as lesmas. É leve, e desde que ninguém o provoque não atacará ninguém. Tsunade explicou a situação e observou a expressão de Roja. A floresta Shikotsu não tinha nada que Roja quisesse, exceto o chakra da natureza. Roja veio aqui para firmar um contrato? Mas com sua força, ele não precisa de uma. O que deixou Tsunade desamparada foi que ele parecia não ouvi-la. Ele estava apenas olhando para as profundezas do desfiladeiro na floresta Shikotsu. Com certeza, é bom. Os olhos de Roja brilharam com luz.
O chakra da natureza estava condensado dentro da floresta Shikotsu, não estava lá quando eles entraram na Terra da Terra, e ficou muito pior quando chegaram à camada externa do Canyon, mas dentro havia outra coisa. Na percepção de Roja, a energia na floresta Shikotsu era tão vasta quanto um oceano. Ele não sabia por quê, mas o próprio lugar parecia reunir o chakra da natureza. Desde que você me trouxe até aqui, você está livre de acordo com nosso acordo. Roja olhou para Tsunade e disse, então olhou para Kurenai e Mei e entrou no desfiladeiro. Neste momento, não havia necessidade de se preocupar. Roja caminhou lentamente usando seu Aki e observando o terreno único. Ele chegou ao final do canyon. No final do canyon, havia uma enorme caverna. As pessoas que olham para esta caverna ficariam deslumbradas. A caverna foi ficando maior à medida que seu Aki entrava e no final, havia uma lesma enorme do tamanho de um rei do mar. A vitalidade desse cara é mais forte até mesmo do que o rei do mar supergigante. O Aki de Roja varreu e seu coração estremeceu. A vitalidade no corpo da lesma era mais forte do que qualquer coisa que ele viu. Seu tamanho era menor que o de um rei do mar supergigante no mundo de One Piece. Mas Roja tinha certeza de que se este e um rei do mar supergigante lutassem, o rei do mar não seria seu oponente. Com uma vitalidade tão grande, se fosse comprimido em uma forma humanoide, seria comparável ao sexto caminho. Até mesmo sua força deveria ser comparável à de um super Kage. Roja entrou na caverna enquanto ainda observava a lesma. Nesse momento veio uma voz. A voz era clara e doce com um pouco de suavidade. Respeitado humano, o que o trouxe aqui? O sapo antigo e a cobra grande viveram na geração do sexto caminho, e este deveria ser o mesmo. Teve uma pressão muito forte, embora não fosse tão forte quanto os sextos caminhos. Estou entrando, desculpe incomodá-lo. Roja sabia que essa voz pertencia à lesma e disse, quero pegar emprestado o chakra da natureza, não sei se posso? Claro que você pode. A voz clara veio novamente e seu enorme corpo se contorceu levemente, aparentemente tentando olhar na direção de Roja. Roja assentiu, obrigado. A lesma respondeu, de nada. Roja sorriu um pouco e pensou que esta lesma tinha o melhor temperamento entre os outros animais. Se fosse a cobra, ele já teria começado a lutar. Capítulo 406. O espaço de Senma Boroshi. Depois de agradecer, Roja não foi educado quando se sentou no chão e convocou Senma Boroshi. Vamos começar. Roja olhou para Senma Boroshi flutuando na frente dele e deu a ordem para Senma Boroshi não restringir mais sua velocidade de absorção. Num piscar de olhos, Senma Boroshi pareceu se transformar em um poço sem fundo, como o núcleo de um vórtice. Reuniu o chakra da natureza como se não houvesse amanhã. Tamanha turbulência no chakra da natureza. Mesmo as duas mulheres que não o cultivaram puderam sentir a mudança, muito menos o ser celestial que estava ali. Roja não será descuidado e destruirá a floresta Shikotsu, certo? Kurenai olhou nervosamente para as profundezas do desfiladeiro e quando se lembrou da última coisa que ele fez, ficou preocupada. A boca de Mei se contraiu ao ouvir as palavras de Kurenai. Tsunade pretendia retornar para Konoha, mas lembrou que estava na Terra da Terra. Mesmo que o Tsuchikage estivesse assustado com Roja, não seria fácil voltar sozinho e ela só poderia esperar. Os três olharam nervosos para o desfiladeiro. No entanto, 1 hora se passou. 2. Metade do dia. Embora houvesse uma sensação opressora, não houve nenhuma outra normalidade e nenhum grande movimento. Isso deixou Kurenai gradualmente aliviado, absorvendo a energia da natureza de forma tão violenta. Este humano não, esta espada. Neste momento, a enorme lesma olhou chocantemente para Roja. Ele achava que Roja só queria absorver um pouco da energia da natureza, então quanto ele aguenta? Mas a velocidade atual não pode ser comparada nem mesmo à da própria Kaguya. Parecia que o chakra da natureza continuava a entrar em Roja e na espada enquanto esta tremia. Uma quantidade tão grande de energia, mesmo que alguém fosse capaz de absorvê-la, ele não seria capaz de controlá-la, mas não havia sinal de que Roja perderia o controle. O corpo de Roja estava mudando constantemente. O chakra da natureza tornou seu corpo mais forte e no segundo estágio, seu corpo se transformaria no de um sábio. O último estágio provavelmente seria obter o corpo dos 6 caminhos. Como Roja não praticava nenhum tipo de técnica para entrar no modo sábio, então não havia nenhum sinal de mudança em seu corpo. A única diferença é que seu cabelo mudou de preto para branco. Uau! O influxo de chakra da natureza finalmente desacelerou sob o controle de Roja quando seu corpo começou a sofrer grandes mudanças, como se cada célula de seu corpo estivesse constantemente quebrando e se regenerando. Esse tipo de dor seria insuportável para pessoas normais, mas Roja era paciente, mas também tinha preguiça de suportar esse tipo de dor. Então ele entrou diretamente no modo Shinigami, assumindo uma forma de alma e observando seu corpo se transformar. Agora sou realmente tão resistente quanto Kaido. Mesmo que uma espada me perfurasse, eu poderia curar facilmente, mesmo que o coração fosse o que perfurou. Roja observou seu corpo e não pôde deixar de murmurar. A transformação continuou atingindo o corpo sábio, mas junto com alta capacidade de autorregeneração. No modo sábio, ele possui uma enorme reserva de chakra e pode ativá-la sempre que quiser. Essa quantidade de chakra era o que faltava em Roja. Com chakra suficiente, ele poderia completar a fusão dos 6 elementos, o que o deixa apenas com o elemento mais fácil de fundir. A atenção de Roja mudou gradualmente de seu corpo para Senma Boroshi. O chakra da natureza absorvido pela espada aumentou sua energia com um total de mais 3, saltou de mais 2 para mais 5. Este é, sem dúvida, um salto em frente. Além disso, o espaço criado por Senma Boroshi atingiu agora 10 metros quadrados. Quando atingiu esse tamanho, Roja descobriu que não precisava desenvolver sua própria dimensão Kamui. Os dois eram completamente diferentes. Kamui era um espaço independente, enquanto Senma Boroshi era paralelo. É como se a dimensão de Kamui fosse uma pequena caixa fora da grande caixa que era o mundo ninja, enquanto seu espaço era como uma pequena caixa dentro de uma caixa grande.
Quando ele o usar, o espaço ao seu redor será dele e poderá ser controlado como ele quiser. Ele pode se teletransportar e fazer qualquer coisa livremente por lá. Ele pode até usar o truque de Sasuke com seu Rinnegan. Simplesmente falando, é como uma versão aprimorada do Hun. E ao contrário de Hun, Roja pode usar o mesmo truque de Kamui, fazendo com que ninguém consiga acertá-lo. Obito transfere seu corpo para outro espaço para evitar ser atingido. E para mim, se você quiser me atacar, primeiro tem que quebrar o espaço do Senmaboroshi. Como se fossem iguais, mas são completamente diferentes. Os olhos de Roja brilharam um pouco quando ele percebeu o quão poderosa era essa habilidade espacial. É como a fusão entre Hun e Mangekyou Sharingan de Obito. Capítulo 407, Nível de Força. Em algum lugar em um subterrâneo escuro, Uchiha Madara com corpo velho e rosto cheio de rugas estava sentado em uma cadeira de pedra. Embora parecesse estar morrendo, ele ainda exerceu forte pressão. Qual é a situação com Nagato? Ele, Konan e Aiko estão tentando parar a guerra. Parar a guerra, muito ingênuo. Madara abriu os olhos e fechou-os novamente enquanto olhava para sua própria condição física e dizia, meu corpo não consegue mais acompanhar. Nagato ainda é muito jovem. Tendo dito isso, Madara parou e fez uma pausa enquanto muitos nomes passavam por sua mente. De repente ele pensou em alguém e não pôde deixar de perguntar. Como está a observação de Roja? Eu tenho algumas informações. Zetsu disse. Ele enfrentou a névoa e eliminou a maioria deles e controlou Mei. Depois disso, ele encontrou Shuzui na Terra do Fogo e então Tsunade chegou pessoalmente e foi derrotada. Então ele foi para a Terra da Terra, durante a qual foi atacado por Rock Ninja e seu Tsuchikage, que não conseguiram detê-lo. Ele criou uma enorme explosão que assustou os Rocks, e agora ele chegou à Floresta Shikotsu. Algumas informações nem são conhecidas pelas grandes aldeias, mas Zetsu as disse como se não fosse nada. Atravessou a Terra do Fogo. Ouvindo Zetsu, os olhos de Madara brilharam com luz. Embora a maneira como Zetsu falava fosse muito monótona, ele sabia que nenhum ninja poderia impedir Roja. A avaliação anterior do poder de Roja melhorou. Existe alguma informação sobre seu poder de combate? Zetsu balançou a cabeça e disse, aquele cara parecia ter um poder que supera até mesmo o Byakugan. Nem eu consigo escapar dele. Então, ele tem uma habilidade forte e perceptiva. Ao ouvir as palavras de Zetsu, os olhos de Madara brilharam. Ele estava cada vez mais interessado nele enquanto continuava perguntando. Por que ele está indo para a Terra da Terra? Qual é o seu propósito? Parece que ele quer cultivar o chakra da natureza. Zetsu hesitou um pouco e então disse. Ele estava procurando um lugar com forte concentração de chakra da natureza. Chakra da natureza. Os olhos de Madara estavam brilhantes. Neste momento, ele tinha certeza de que Roja queria alcançar o corpo do sábio. De acordo com as informações de Zetsu, Roja não deveria ser descendente de Hashirama ou Senju. Deveria ser impossível para ele ter o corpo do sábio. Que cara engraçado. Madara colocou Roja na lista de pessoas que não podem ser ignoradas. Roja apareceu neste mundo cerca de meio ano depois. E na opinião de Madara, Roja já era o segundo melhor ninja do mundo. Madara-sama, você tem algum plano? Não. Madara acenou com as mãos calmamente e disse, esse Roja é real, atualmente não estou em condições de lidar com ele. Embora ele não tenha o Sharingan, ele provavelmente seria capaz de ler a tábua de pedra, mas não vou deixá-lo interferir no meu plano. Zetsu riu e disse, não acho que houve um tempo em que você estivesse tão indefeso. Madara gritou, de acordo com suas informações, ele não parece interessado na guerra, então não vai interferir no meu plano por enquanto. Os olhos de Madara brilharam enquanto ninguém sabia o que ele estava pensando. Floresta Shikotsu, já se passaram quase 10 dias. Durante esse tempo, Roja mal saiu da Floresta Shikotsu. Depois que ele temperou seu corpo, sua vitalidade disparou. Com apenas um pensamento ele pode entrar no modo sábio. Este também é um sinal de ter o corpo do sábio. Além disso, o tamanho do seu espaço agora era de 5 metros quadrados, o que estava muito longe do tamanho de um punho. Percebendo as mudanças em Senmaboroshi, Roja sussurrou em seu coração. Agora posso enfrentar os 6 caminhos, mas ainda preciso ter certeza. Provavelmente existem níveis no nível dos 6 caminhos. Como Naruto com apenas a bola da busca da verdade e Kyuubi, ele poderia ser considerado como 6 caminhos. Em seu coração, Roja dividiu os 6 níveis de caminhos em baixo, médio e alto. Naruto no livro original deveria ter 6 caminhos baixos, enquanto Madara deveria ter 6 caminhos intermediários e Kaguya é definitivamente um caminho alto. Quanto a Hashirama, além da estranha história do livro original, ele deveria ter alcançado o caminho High Six no final, ou pelo menos seu chakra o fez. Roja se perguntou sobre sua força atual. Ele teve algumas chances de vencer contra sextos caminhos baixos. Roja balançou a cabeça novamente. Ainda não tenho certeza, preciso absorver mais chakra da natureza. Kaguya não sairá tão cedo, e temo que se Madara se tornar o Jinchuriki do Jubi, então não será fácil lidar com ele. Está quase na hora de tentar fundir 6 elementos. Não é difícil com meu nível atual. Não estou longe dos 7 elementos da fusão. Depois de concluí-los, deverá haver uma mudança qualitativa. Os olhos de Roja brilharam quando ele se acalmou e começou a absorver chakra novamente. Capítulo 408, Rocha vs Raikage. Assim como Roja pretendia terminar a absorção e começar a tentar fundir os 6 elementos, o chakra da natureza na floresta Shikotsu enfraqueceu. Sentindo a mudança, Roja ficou surpreso. O chakra da natureza tornou-se mais fino e finalmente tornou-se igual ao mundo exterior.
Ele acabou de absorver todo o chakra da natureza na floresta Shikotsu? Roja tocou o queixo e se levantou. Eu não esperava que todo o chakra da natureza aqui fosse absorvido por mim. Não, acho que absorvi o chakra tão rápido que ele não conseguiu se regenerar na mesma proporção. Roja olhou para a enorme lesma com vergonha. A lesma percebeu a mudança no chakra da natureza. Parecia saber o que Roja estava pensando e disse: não se preocupe, ele vai se recuperar em breve. Será restaurado? Roja olhou para ele de forma estranha. Finalmente, ele descobriu que aquele lugar era especial no mundo. A capacidade deste lugar de conter chakra era limitada. Quando ele veio aqui, o chakra da natureza estava no limite. Com sua absorção ficou fino. Mas devido ao local ser especial, em poucos meses o chakra da natureza seria recuperado absorvendo-o de todo o local. Alguns meses. Sim, não havia ninguém que pudesse absorver o chakra da natureza na sua velocidade, mas ele se recuperaria em 3 meses. A lesma respondeu seriamente. Roja sentiu e quis parar a absorção e se concentrar na fusão dos elementos. Depois de formar a bola da busca da verdade, ele estaria oficialmente no nível de 6 caminhos. Com esse tipo de poder, ele seria capaz de enfrentar Madara depois que ele revivesse e também seria capaz de enfrentar até mesmo Kaguya. Ele certamente protegeria Hancock quando a trouxesse aqui. Kurenai e os outros estavam acampados dentro da caverna. Eles eram todos ninjas, então mesmo que estivessem no deserto, eles poderiam sobreviver. Nos últimos 10 dias Kurenai e Mei esperaram do lado de fora. Mei tentou entrar uma vez, mas interferiu na absorção de Roja e foi espancada por ele. Quando Roja saiu, Kurenai foi a primeira a saber quando o cumprimentou. Roja-sama. Roja acenou levemente para Kurenai e deu outra olhada para Mei e disse: vou tentar algo, continue esperando aqui e não tente vir. Ok. Mei e Kurenai disseram ao mesmo tempo. Eles pensaram naquela explosão e não puderam deixar de estremecer de medo quando se lembraram dela. Roja saiu do cânion, de repente viu Tsunade e disse surpreso: eu permiti que você saísse? Por que você ainda está aqui? Você quer ser minha empregada também? Ao dizer isso, Roja tocou seu queixo e disse: já tenho 2 empregadas e adicionar outra é demais, tenho que considerar isso. Sopro. Tsunade não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Ela não acreditava que Roja não soubesse que ela não iria embora. Ela não acreditava que ele não soubesse o quanto era difícil para ela voltar sozinha. Ele estava fazendo isso deliberadamente. Tsunade foi originalmente capturada por ele e ela não se importava com sua vida. Ela descobriu que Roja não queria matá-la, então ela também não queria morrer. A primeira regra de ser um ninja é obedecer às ordens. A segunda é terminar a tarefa aconteça o que acontecer. A terceira é garantir a sua sobrevivência se as 2 primeiras estiverem garantidas. Tsunade rangeu os dentes e não respondeu. Roja olhou para ela e sorriu. Você quer que eu te mande de volta para casa? O que você quer? Tsunade deu um suspiro de alívio. Afinal, ela era uma Sannin. Ela se forçou a se acalmar e olhou para Roja. Não me sinto muito bem, vou esperar aqui. Roja olhou para ela, encolheu os ombros e passou por ela. Na verdade, mesmo que ele vá para a linha de frente de Konoha contra o Rochedo, aquele acampamento deveria ser comandado por Orochimaru, que era o único que conhecia o local da caverna Ryushi. Roja queria ir até lá, então foi necessário encontrar Orochimaru e perguntar a ele. Uau, uau. Roja acelerou e logo entrou em uma área vazia cheia de montanhas. Ele escolheu aleatoriamente um lugar e experimentou Fusion. A floresta Shikotsu ficava ao norte da Terra, perto da fronteira da Terra do Fogo. Neste momento, a alguns quilômetros de Roja, centenas de ninjas do Rock se reuniram em direção ao terceiro Raikage. Assim que o grupo marchou para frente, o perspicaz ninja do lado do Raikage percebeu a flutuação de chakra de alguma coisa, e de repente seu rosto mudou quando ele disse: Raikage-sama, alguém na nossa frente. É alguém da rocha? O terceiro Raikage piscou ao perguntar. O perspicaz ninja parou porque não pareceu ouvir a palavra do Raikage. Em vez disso, sua testa estava cheia de suor frio enquanto seus olhos se enchiam de horror. Isso? Droga! Como isso pode ser? O que está acontecendo? O terceiro Raikage viu isso e seu rosto mudou. O ninja ficou apavorado ao dizer: há ninjas do Rock na nossa frente. Há mais de 10 mil deles. Assim que isso foi dito, centenas de ninjas das nuvens ficaram em crise. Isso é uma piada. Os rostos de todos estavam horrorizados. 10 mil? O que está acontecendo? Mobilizaram todas as suas forças. Esta deve ser a força mais poderosa mobilizada desde o início da Terceira Guerra. Droga! Acontece que esse era o plano do Tsuchikage o tempo todo. Capítulo 409. O poder do Raikage. O Tsuchikage, depois de ficar assustado com Roja, não queria mais se envolver com Konoha, porque não sabia se Roja era de Konoha ou não. Ao desacelerar o ataque a Konoha, ele transferiu sua atenção para as nuvens e conseguiu levar o Raikage para sua armadilha. O Raikage queria liderar centenas de seus ninjas para ganhar vantagem na guerra, mas ele não esperava essa armadilha. Gradualmente, o Raikage olhou para a grande força da rocha e seu rosto mudou quando ele disse: um plano muito bom daquele maldito Noki. 10 mil pessoas. Eles queriam esmagá-los. As centenas de ninjas que ele liderava eram de elite, mas o número que enfrentavam era demais. Uma vez que eles caíram aqui, eles estavam perdidos. Retiro. O Raikage cerrou os dentes ao ordenar uma retirada. Já que eles planejaram tal plano, como poderiam esquecer de interceptá-los caso quisessem recuar? Tudo foi arranjado. Bang! Uma gigantesca parede de terra subiu de repente e impediu que as nuvens escapassem. Estrondo, estrondo, estrondo. As nuvens não hesitaram em tentar quebrar a parede, pois conseguiram e moveram uma segunda parede se ergueu. Embora as paredes não possam detê-los, podem retardá-los.
O terceiro Raikage banhou-se em relâmpago enquanto estava na vanguarda de seu exército. Embora estivessem tentando recuar, o inimigo estava se aproximando. Raikage-sama, eles vão se atualizar. Alguém tremeu quando ele disse. O Raikage retraiu os braços e olhou para seus ninjas e depois para os 10.000 ninjas do rock e não pôde evitar morder os dentes. Retiro. Eu vou detê-los. Essas centenas de elites foram a base da aldeia e se morrerem aqui, não haverá futuro para as nuvens. Raikage-sama. As elites ficaram chocadas com a decisão do seu líder. O Raikage ativou sua armadura relâmpago ao extremo. Todos vocês recuem. Isso é uma ordem. O que esses ninjas do rock podem fazer comigo? Vou vencer todos eles e me juntar a você. As nuvens se entreolharam e não conseguiram evitar os dentes. Sim. Uau, uau. O grupo de ninjas continuou sua retirada enquanto o Raikage se virou parado em seu lugar enfrentando a pressão de um exército de 10.000. Onde está o Noki? Aquele bastardo não veio. O Raikage ficou surpreso ao procurar por todos os ninjas do rock para encontrar o Noki, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. O Noki provavelmente ficou na aldeia, enviando 10.000 ninjas para cá. Esperava-se que o Noki não viesse pessoalmente. Se o fizesse, a aldeia seria como um peixe numa tábua de cortar, pronto para ser abatido. Raikage, prepare-se para morrer. Um dos ninjas do rock avançou enquanto dizia ao terceiro Raikage. Se você quer que seu senhor se prepare para a morte, então você deve ter algumas habilidades para respaldar essas palavras. As palavras do Raikage foram dominadoras enquanto ele orgulhosamente permanecia na frente do exército de 10.000 homens. De repente, ele correu para frente. Estrondo. A luta começou entre 10.000 homens e uma única pessoa. E abaixo da encosta da colina, não muito longe, Roja tentava fundir 6 elementos que circulavam constantemente ao seu redor. Estrondo. Estrondo. Rugidos vinham constantemente, o que fazia Roja franzir a testa. Mas neste momento o processo de fusão estava em um momento crítico. Se ele se distrair, ele falhará definitivamente. E Roja estava planejando não falhar desta vez. Depois de observar a guerra através de seu Aki, Roja não prestou mais atenção neles. Ele continuou a concentrar sua atenção nas 6 bolas de chakra entre suas mãos. A mudança nas propriedades do chakra é diferente do vento e da água e dos outros. Talvez eu não precise fundi-los da mesma forma que fiz com os últimos 5. De repente, uma ideia surgiu na mente de Roja. Uau! Seus pensamentos se moveram enquanto a bola do chakra Yang se movia para o centro enquanto as outras 5 giravam em torno dela. Assim que isso foi feito, Roja sentiu algo completamente diferente de antes. Da última vez, ele sentiu o processo muito difícil e precisava de muito controle para oprimir os 6 elementos para que pudessem se fundir. Mas desta vez, depois que a bola do chakra Yang foi colocada no centro, mais de 2/3 da rejeição foram eliminados. Sim, é isso. Os olhos de Roja brilharam enquanto ele sorria e pressionava o chakra para se fundir sem hesitação. Eu certamente terei sucesso. Não muito longe, no momento em que Roja estava fundindo seus elementos, o Raikage já estava lutando contra os ninjas do rock. Estrondo. 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 Numerosos ninjutsu estavam voando ao redor, e o Raikage era como um deus da guerra parado com sua armadura relâmpago voltada para eles. E sempre que ele atacava, ninguém conseguia bloquear. Monstro? Esta é a força do terceiro Raikage. Os ninjas do rock tinham vantagem em número, mas na hora de lutar ninguém tinha chance diante do Raikage. Mesmo com 10.000 pessoas, foi difícil vencer o terceiro Raikage. Quer fosse taijutsu ou ninjutsu, nada parecia surtir efeito na face do Raikage, pois tudo que o tocava desabou. Velocidade, potência e defesa extremas. Foi dito que o Raikage estava próximo do poder de uma besta com cauda. Sempre pensei que fosse uma lenda, mas agora sei que tudo que foi dito é verdade. O ninja do rock viu o ninjutsu classe a quebrar de frente para o Raikage, e seu rosto se encheu de horror. Ao longe, alguns membros da rocha observavam isso e seus corações batiam furiosamente de choque. Que tipo de força é essa? Eram 10.000 e não conseguiram derrubar nenhuma. Que diabos é isso? Capítulo 410. Você já jogou o suficiente? Justamente quando as rochas ficaram maravilhadas, o líder do exército falou em voz alta. Não tenha medo dele. Ele é apenas um homem. Ninjas perspicazes prestam atenção em suas ações. Uma equipe deve bloquear seu caminho, a outra vem e ataca comigo. Este som fez com que inúmeros ninjas do rock recuperassem seu espírito de luta. Isso mesmo. Essa pessoa pode ser forte, mas se for apenas uma pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela morrerá. Sob o comando do líder, os ninjas do rock gradualmente começaram a atacar novamente. No entanto, a velocidade do Raikage era muito rápida e sua defesa era normal. Você realmente tem habilidade? O Raikage foi banhado por raios enquanto orgulhosamente permanecia no campo de batalha. A parte superior de seu corpo estava nua e seus cabelos balançavam ao vento. Droga! O líder se acalmou, pois não poderia apenas comandar os ninjas do rock para cercar o Raikage. Originalmente, ele planejou matá-lo junto com centenas de elites. Agora parece que lidar sozinho com o Raikage é problemático. Mesmo que isso continue, eles só conseguiriam matar uma pessoa enquanto teriam muitas baixas. Liberação de terra. Técnica sanduíche. De repente, de lado, 2 montanhas de terra subiram de repente e caíram sobre o Raikage. O Raikage não teve medo disso quando dobrou 4 dedos e acertou a técnica com um dedo. Inferno facada. Estrondo. Sob o ataque do Raikage, a técnica foi destruída e inúmeras pedras foram espalhadas em todas as direções e até feriram acidentalmente alguns ninjas do rock. Uau! Inúmeras pedras voaram, e coincidentemente, uma delas foi em direção a Roja. Estrondo. A pedra quebrou a colina e alguns pedaços de pedra caíram no corpo de Roja, fazendo com que seus músculos faciais se contraíssem um pouco. Vendo que a fusão estava prestes a ter sucesso, Roja suprimiu seu aborrecimento e continuou a se concentrar nisso. Estrondo.
Estrondo. Estrondo. O Raikage enfrentava inúmeros ninjutsus onde quer que fosse. Além do elemento relâmpago, ele destruiu todas as outras técnicas. Ele não precisava fazer isso para relampejar porque estava revestido com ele. Uau! Uau! Numerosos ninjas morreram e o campo de batalha ficou cheio de sangue, armas e cadáveres. Foi difícil para o exército atacar com estratégia. Não corra sozinho e ataque, espere e restrinja suas ações. Ele também é um ser humano, deveria haver um limite para sua defesa. O ataque conjunto deve ser capaz de quebrar sua defesa. O líder finalmente deu suas instruções com mais calma. Logo, os ninjas do rock começaram a cooperar perfeitamente bloqueando o Raikage. Bang! Sob o comando do líder, paredes de terra cercaram o Raikage enquanto uma enorme rocha descia do céu. Liberação da terra. Técnica de rocha de peso ultra adicionado. O líder ajudou com uma cara fria enquanto saltava sozinho e pressionava a pedra com uma mão, tornando-a 1000 vezes mais pesada. Estrondo. A enorme rocha finalmente atingiu o chão e a terra tremeu. Não pare. O líder sabia o quão difícil era matar o Raikage. Após este ataque, eles continuaram a usar o ninjutsu sem parar. Alguns membros da elite se uniram enquanto usavam uma super técnica. Liberação da terra. Divisão do fluxo da terra. A técnica usada deveria ser de nível B1, mas com o esforço conjunto, agora estava ultrapassando o nível S. O chão rachou sob o local onde o Raikage estava. Uau! Uau! A rachadura começou a se fechar enquanto o chão tremia. Ele morreu? Depois disso, alguns dos ninjas fizeram esta pergunta. Estrondo. De repente, o solo rachou e o Raikage saiu correndo com seu corpo banhado em raios enquanto estava ileso. Você está tentando me arranhar ou algo assim? Esse tipo de ataque realmente não funcionou? Quão forte era esse Raikage realmente? Até mesmo o líder não pôde evitar respirar frio. Ele não esperava que este ataque não tivesse efeito e seu coração estremeceu muito com isso. Por todo o campo de batalha, a rocha foi inalada enquanto todos eles não conseguiam acreditar nisso. O líder estava pronto para ordenar que continuassem, mas não muito longe, um som repentino de explosão chegou. Bang! O som por si só era tão alto que parecia mais alto do que o último ataque conjunto que realizaram. A onda de choque foi forte enquanto varria o campo de batalha. Os fracos ninjas do rock voaram devido ao impacto. O Raikage colocou a mão na frente dele enquanto permanecia firme. O que aconteceu? O líder parecia desconfiado. Relatando. Há uma forte flutuação de chakra vindo de lá. O ninja perspicaz pulou ao lado do líder e tremeu ao dar o relatório. O líder disse com raiva. Por que não informou antes? Isso é. O ninja estava muito suado e queria denunciar, mas ficou assustado com o poder do Raikage e não teve tempo de denunciar. Uau! O vento e a areia finalmente se acalmaram quando todos se levantaram novamente. Quer fossem o Raikage ou os ninjas do rock, todos olharam para o local da explosão. Quando a poeira se dissipou, uma figura apareceu no centro da explosão. Roja estava no centro da terra desmoronada com as duas mãos na frente dele. O vento soprava. Roja baixou as mãos, levantou a cabeça e olhou para o Raikage e todos os ninjas do rock enquanto dizia apenas uma frase. Você já jogou o suficiente? Capítulo 411, cheio de lentidão. Quem é ele? No campo de batalha, os ninjas do rock olharam para Roja inexplicavelmente, a maioria deles estava preocupada, e até mesmo Raikage olhou para Roja de forma estranha. Eles não sabiam que Roja estava por trás da explosão, e antes que pudessem perguntar, Roja apareceu e disse algumas palavras odiosas. Você terminou de jogar? Roja olhou para os ninjas com algum ressentimento. Ele estava prestes a ter sucesso antes que o chão começasse a tremer e se mover, resultando em seu fracasso. Para completar a fusão, ele aguentou o aborrecimento deles. Uma pedra até bateu no rosto dele, e ele não soltou. Mas no final, eles ainda o interromperam. Ele só queria derrotá-los agora. Você está satisfeito? Roja caminhou lentamente na direção do campo de batalha com uma expressão fria. Ele não tinha os músculos do Raikage, mas sua voz fez tudo estagnar por um curto período. Você? Uma das pedras olhou para Roja. Ele jogou algumas shurikens, mas Roja as parou com uma mão. Ele não os pegou, apenas fechou a mão sobre eles e eles se transformaram em uma bola de ferro. É realmente tão legal jogar isso? Roja jogou a bola que se separou e voou em direção aos ninjas do rock. Uau! Uau! Os ninjas do rock viram isso e sabiam que Roja era um inimigo. O líder ordenou diretamente, ataque-o. Liberação da terra, lança da terra. Imediatamente, uma dúzia de ninjutsu se moveu em direção a Roja, que surpreendentemente era igual ao Raikage quando os esmagou diretamente com os pés. Sempre que uma shuriken o atingia, ela emitia um som estridente de metal antes de cair. Liberação de terra, parede de terra. De repente, alguns ninjas usaram paredes de terra tentando parar Roja, mas não conseguiram ficar na frente do Raikage. Como isso poderia ser um problema para Roja? Estrondo. Com uma explosão, a parede de terra quebrou. O feito de Roja foi a recriação do Raikage. Não importa que tipo de jutsu eles usassem, ele estava bloqueado. Roja deu um tapa em dois ninjas do rock que cuspiram sangue e ficaram tontos. Vendo isso, os outros ninjas do rock queriam resgatar os seus, mas antes de fazerem qualquer coisa, Roja olhou diretamente para eles. Rolar. A voz de Roja não era alta, mas era como se ele gritasse em seus ouvidos enquanto eles perdiam diretamente a consciência. Puton. Em um instante, dezenas de ninjas do rock caíram no chão. Várias pessoas do lado rochoso caíram no chão enquanto desmaiavam, uma após a outra. O líder não esperava que Roja fosse tão forte e não pôde evitar que o tremor em seu coração se dissipasse. De onde vem esse monstro? O Raikage já bastava, agora veio outro. Roja deu um passo à frente enquanto os ninjas recuavam inconscientemente. O Raikage olhou para Roja à sua frente totalmente alarmado. Quem é esse cara? Ele é muito forte. Parecia que ele era tão forte quanto eu. Ele está aqui para me salvar? No entanto, eu não vi esse cara antes.
O Raik olhou para Roja e antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma palma bateu em seu rosto. Você também pode rolar. O Raikage queria evitar, mas ficou chocado quando a velocidade desse tapa foi muito mais rápida que a dele. Estrondo. Sob o olhar dos ninjas do rock, a pessoa que estava lutando contra ele sozinha como um deus da guerra foi agora esbofeteada e enviada voando apenas para pousar no enorme poço. Isso é. Desta vez, até o líder ficou chocado porque não esperava por isso. Estrondo. A terra desabou de repente e o Raikage saiu com o rosto cheio de raiva enquanto olhava para Roja. Seu pequeno. Estrondo. Antes que ele pudesse terminar de falar, Roja pisou em sua cabeça com um pé. Caramba! O Raikage estava realmente bravo. Ele usou sua armadura elétrica ao máximo, pois queria tentar forçar a perna de Roja. Estrondo. Desta vez a terra se partiu como uma teia de aranha e finalmente o Raikage saiu, mas antes que pudesse ficar feliz, foi mais uma vez pisado e devolvido à terra. Ele apenas sentiu a força quase imparável caindo sobre ele, quase fazendo sua armadura relâmpago desaparecer. Havia um traço de sangue em sua boca. Esse cara, depois de ser jogado no chão assim, o Raikage não estava mais com raiva, ele estava chocado demais para ficar com raiva. Foi estranho. O Raik era um mestre entre os Kages, mas foi reprimido por apenas 2 pés batendo em sua cabeça. Ele percebeu o quão poderoso Roja era. Ele finalmente não se importou mais enquanto usava sua habilidade característica. Inferno Facada. O horrível chakra do trovão se reuniu em seu dedo enquanto se movia em direção a Roja, mas o pé de Roja mais uma vez o encontrou. Só que desta vez o pé de Roja estava preto. Quando os dois colidiram, uma enorme explosão foi feita, e a terra sob o pé de Roja voou diretamente para o céu e caiu como chuva apenas para revelar o Raikage ainda banhado em raios. Muitos ninjas do rock testemunharam isso apenas para desmaiar no final. O Raikage usou a técnica e destruiu muitos de seus jutsu e infernizou o campo de batalha. E Roja realmente contra-atacou com o pé. Ele não tinha medo de ser perfurado por isso? No momento seguinte, todos os ninjas do rock viram algo. Os relâmpagos ao redor do Raikage foram menores do que antes, pois seu rosto estava horrível, como se ele tivesse acabado de sair do inferno. Mesmo quando Roja chegou a este mundo, ele poderia destruir o Raikage com seu corpo, mas agora ele tinha o corpo perfeito, o corpo do sábio. Estrondo. Depois disso, a armadura relâmpago do Raikage desapareceu quando ele caiu sob os pés de Roja mais uma vez. Roja ainda não estava satisfeito quando avançou mais 2 passos em direção ao Raikage. Estrondo. Estrondo. A terra tremia como se houvesse um terremoto ao redor. Nesse momento, os ninjas do rock estavam com o queixo quase tocando o chão e os olhos quase saltando das órbitas. Incluindo seu líder, todos eles pareciam gritar em suas mentes e seus corações prestes a parar de bater devido ao choque. Capítulo 412. Observação no escuro. Apenas uma pessoa poderia destruir o monstro que 10.000 homens não conseguiram. Sem dúvida, Roja era um monstro acima dos monstros. Roja levantou o pé e olhou para os ninjas restantes que não conseguiram evitar engolir em seco de medo. O olhar de Roja caiu sobre Onoki, que ficou chocado. Ele queria usar um jutsu defensivo, mas Roja pareceu se teletransportar até ele e interrompeu a impressão do selo. Estrondo. O chapéu do Kage voou revelando sua careca quando Roja bateu nele depois de agarrar sua cabeça. Roja o levantou e bateu de novo e de novo. Insuficiente. Insuficiente. Já é o suficiente? Uau! Onoki não conseguiu nem pedir misericórdia, pois vários buracos apareceram no chão. Os ninjas do rock entraram em pânico e queriam ajudar, mas quando tentaram, foram lançados voando devido à onda de choque dos golpes de Roja. Estrondo. Depois que Roja terminou, ele soltou a mão e ficou de pé olhando para os ninjas ao seu redor enquanto dizia: quem mais não se divertiu o suficiente? Uau! Todos os ninjas do rock engoliram em medo, pois ninguém conseguia falar. Não vendo ninguém responder, a raiva de Roja finalmente desapareceu. Depois de respirar fundo, ele disse friamente: se você quer lutar, venha. Se você não, role daqui. Uma pessoa gritou enquanto fugia, o que fez todos os outros reagirem e fugirem. Era como se todos esperassem que aquela pessoa fugisse antes de se juntar a ele. O exército começou a recuar depois que alguns deles quiseram atacar Roja apenas para serem massacrados com um tapa. Todos eles começaram a fugir como um bando de pássaros. Roja olhou para os ninjas do rock recuando como uma maré. Roja finalmente se acalmou e de repente tocou o queixo. Como é que eu me irrito tão facilmente? É porque eu estava muito ansioso para ficar mais forte. O que fez isso? Roja reagiu como pensava. Quando ele chegou aqui, ele não tinha urgência em ficar mais poderoso. Mas depois de ficar mais poderoso, ele parecia ter encontrado inimigos mais fortes, o que o deixou desconfortável. Parece que estou um pouco ansioso demais. Afinal, Roja estava no topo do mundo quando se tratava de poder, ele rapidamente ajustou seu estado e acalmou sua alma faminta. Roja mais uma vez começou a fundir os 6 elementos. Desta vez, o processo foi finalizado facilmente e sem obstáculos. O resultado foi uma esfera escura do tamanho de um punho que apareceu na palma da mão de Roja. Essa fusão não parece diferente da anterior. Não, há uma mudança. A esfera flutuou acima da palma da mão de Roja e com o pensamento, ele fez a esfera voar para longe. Fazendo do chakra Yang o núcleo da fusão, a pseudo-bola da busca da verdade era mais estável que a fusão dos 5 elementos. Roja não precisava controlá-lo como fazia anteriormente para mantê-lo. A bola poderia voar ao seu redor e mudar de forma sem nenhum problema.
Roja testava constantemente a bola apenas para descobrir algo. Isso é o mesmo que a bola da busca da verdade, só que não funciona nas almas. Não sei se posso completar a fusão completa agora. Roja murmurou enquanto reiniciava o processo enquanto adicionava o Yin Chakra desta vez. Todos os 7 elementos de chakra giravam em torno de Roja. Os 5 elementos básicos giravam em torno do elemento Yin e Yang, que era o centro. Vamos tentar isso. Roja respirou fundo, e pensando, as 7 bolas de chakra começaram a se fundir. Uau! Quase quando os elementos começaram a se fundir, formou-se uma onda completamente diferente das anteriores. Quando a onda apareceu, o ar pareceu se solidificar, as pessoas comuns não conseguiam sentir, mas Roja sabia o que estava acontecendo. O sábio dos 6 caminhos. Formar a bola da busca da verdade é o mesmo que ascender ao poder dos 6 caminhos. Mesmo pequenas flutuações alarmariam o sábio. Além do mais, o sábio sempre prestava atenção em Roja. Em outro espaço que parecia um espaço espiritual que não pode ser visto a olho nu, o sábio estava flutuando com os olhos fixos em Roja com uma carranca no rosto. Desde o começo ele estava tentando forçar a fusão dos 7 elementos, e a alma poderosa desse cara. Ele é do mesmo lugar de onde a mãe veio? O rosto do sábio brilhou com suspeita. Capítulo 413. Não fiz nada. Roja, sem dúvida, não é uma pessoa deste mundo. No momento em que Roja entrou neste mundo, o sábio ficou de olho nele de outro espaço. Roja não era tão forte em sua opinião, mas era extremamente estranho. Parecia que ele era incompatível com o sistema de energia dos ninjas. Isso fez Agoromo pensar em sua mãe que foi selada por ele. Embora Agoromo fosse filho de Kaguya, ele não sabia de onde ela veio, apenas sabia que ela não era deste mundo. Ela usou Tsukuyomi infinito e queria se tornar poderosa de qualquer maneira possível, com medo de seus inimigos. Agoromo não conhecia seus inimigos, mas não aceitou as coisas que sua mãe fez e, junto com seu irmão, eles a selaram na lua. Parece que ouvi da minha mãe que o propósito dessas pessoas era capturar chakra. O sábio observou Roja com uma carranca. Ele não sabia se deveria lidar com Roja ou não. Por um lado, ele não sabia se Roja era o inimigo que sua mãe mencionou antes ou não. Por outro lado, ele sentiu que já é um homem morto e não deveria interferir neste mundo. Depois de hesitar um pouco, o sábio não fez nenhum movimento. Em termos de seu poder atual, a mãe não teria realmente medo dele ou ciúmes. Eu deveria continuar a observá-lo. Roja não conseguia ver o sábio no outro espaço, mas podia senti-lo, não com o aqui, mas com seu atributo espacial. Neste momento, o sábio não tinha corpo físico e apenas andava ali com sua alma, o que não era tão diferente de um Shinigami. Na percepção de Roja, ele podia sentir o poder do sábio, que era ainda mais poderoso que ele. Se ele não praticasse na floresta Shikotsu durante a última metade do mês, provavelmente estaria muito fraco comparado a ele. Por um lado, Roja estava observando o sábio e por outro lado, estava concentrado em fundir os 7 elementos. Roja apenas balançou a cabeça e não observou mais o sábio enquanto se concentrava ainda mais na fusão. Depois que Roja parou quando os 7 elementos desapareceram. Diferente da fusão dos 6 elementos, esta não causou uma grande explosão, apenas foi como um pequeno buraco negro em uma área muito estreita. Esse tipo de poder pode destruir até mesmo o corpo de Roja e por causa do atributo Yin adicionado, pode até afetar a alma. Com certeza, esse poder é perigoso. Mesmo no mundo dos Shinigami, isso pode ser devastador. Roja respirou fundo e sabia que sem a interferência do sábio, ele não seria capaz de completar a fusão agora. A causa era que ele não tinha chakra suficiente no momento. Silêncio. A enorme pressão espiritual liberada pelo sábio desapareceu. Ele saiu, Roja olhou para o vazio e murmurou. É porque ele falhou na fusão. Mas Roja sabia que o sábio notaria o que estava fazendo, mas era impossível impedi-lo de qualquer maneira. Assim que ele entrar no nível dos 6 caminhos, ele será capaz de detê-lo? Roja sabia disso em seu coração. Se ele não entrar no nível dos 6 caminhos ou alcançar o 8º estágio, ele não será capaz de enfrentar o sábio e provavelmente será forçado a sair deste mundo. Mas uma vez que ele cruze um desses 2 limites, mesmo que não consiga derrotar o sábio, ele ainda poderá permanecer neste mundo. Já que você não atacou, tudo está sob controle. Depois de sussurrar, Roja voltou para Mei Kurenai. Para ele, o que melhor pode ajudá-lo é o chakra da natureza. Não só pode aumentar a força de seu corpo e a reserva de chakra que ele tinha, mas também pode fazer Senmaboroshi avançar para os estágios posteriores e também ajudar a aumentar a estabilidade e o tamanho do espaço. Ele está pronto agora para encontrar o local do Monte Myoboku e da Caverna Ryushi. Se o chakra da natureza nesses 2 lugares for o mesmo da floresta Shikotsu, seria suficiente atingir o nível dos 6 caminhos criando a bola da busca da verdade. Fora da floresta Shikotsu. Pegue isso. Tsunade estava lutando contra Mei. Mei sabia que era tarde demais, pois o soco de Tsunade quase a alcançou, e ela só conseguiu cruzar a mão contra o peito para se defender, sabendo que não seria capaz de resistir à estranha força de Tsunade. Suas mãos estavam um pouco dormentes quando ela olhou friamente para Tsunade e suas mãos brilharam. Liberação de água. Técnica do dragão de água. Uau! Um dragão de água desceu e perseguiu Tsunade, e depois que Tsunade o parou, ela lançou outro ataque contra Mei. Mei era jovem comparada a Tsunade, sua força também era inferior, mas na batalha ela conseguiu resistir, mas não conseguiu revidar. Justamente quando eles estavam lutando, a figura de Roja apareceu num piscar de olhos não muito longe quando ele perguntou: por que eles estão brigando? Olhando para a batalha de forma estranha, Roja perguntou a Kurenai. Kurenai já sabia que Roja estava chegando e não ficou surpresa com sua aparição repentina. Depois de ouvir a pergunta de Roja, ela respondeu suavemente. Não houve conflito, apenas Mei queria testar sua força e tomou a iniciativa de desafiar Tsunade. Pela explicação de Kurenai, Roja sabia o que aconteceu e não pretendia ver o fim disso, então ele desapareceu diretamente. Liberação de água, técnica da grande cachoeira. Mei usou seu chakra ao extremo para liberar este jutsu.
Pegue isso. O impulso de Tsunade atingiu seu pico quando ela deu um soco com uma força que destruiu a terra e se moveu em direção ao ninjutsu. Mas quando o punho estava prestes a colidir, a figura de Roja apareceu. Estrondo. Roja agarrou firmemente o punho de Tsunade e mesmo com seu soco poderoso, sua mão nem sequer se mexeu. Por outro lado, a técnica da água que Mei usou, que se transformou diretamente em gelo ao cair no chão. A briga das crianças termina aqui, é hora de ir embora. Depois de dizer essas palavras, Roja se virou e começou a andar. Capítulo 414. Fantasma Roja. O ataque total desses dois foi interrompido por Roja como se não fosse nada. Até mesmo o ímpeto por trás desses ataques desapareceu sem deixar vestígios. Mei e Tsunade viram o desamparo nos olhos uma da outra. Roja marcou as coordenadas do espaço para poder retornar quando quisesse. Embora a velocidade não fosse tão rápida quanto a do deus voador do trovão, ainda era rápida. Poucos dias depois, a derrota do terceiro Raikage se espalhou por todo o mundo, e o mundo inteiro ficou em estado de choque. A Terceira Guerra Mundial começou com o desaparecimento do terceiro Kazekage, e agora com a queda do terceiro Raikage, a Terceira Guerra estava em seu período mais intenso. Fora isso, a Vila Rochosa tentou bloquear a notícia de que Roja e seu exército de 10.000 homens foram derrotados apenas por ele. Ninguém sabia se era intencional, mas a história foi alterada inúmeras vezes e muitas versões se espalharam pelo mundo, tornando-a não mais precisa. Numa pequena aldeia, algumas pessoas conversavam. Ei, você ouviu? O terceiro Raikage está morto. Sim, é terrível. Até o Raikage de um dos 5 grandes caiu no campo de batalha. Foi dito que ele foi morto por um exército de 10.000 enviados pela Rocha. Realmente. Porque eu vi que o fantasma Roja derrotou o exército e matou o Raikage também. As pessoas discutiram o que ouviram. A mesma coisa aconteceu em muitos outros lugares onde ninjas desonestos se reuniam. O boato mais ridículo é que Roja apenas acenou com a mão matando o Raikage e que ele tinha o poder do sábio dos 6 caminhos, o poder de um deus. Algumas pessoas zombaram disso, e algumas pessoas ficaram céticas, algumas delas com ciúmes. Algumas pessoas que detinham algumas informações sobre Roja não puderam deixar de liberar o que tinham para o mundo sem se conter. Aquele que interrompeu a luta entre as nuvens e Konoha. Ele sozinho matou as elites da névoa. Aquela que sequestrou Mei da névoa e Tsunade. Todo tipo de notícia horrível se espalhou pelo mundo. No final, Roja tinha um título neste mundo que era fantasma. Este título estava no livro de bingo, mas não era mais estranho como era o primeiro. Roja e os outros também chegaram a alguma aldeia. Quando ouviram que as pessoas neste mundo também o chamavam de fantasma, ele ficou pasmo. Esse nome não estava na cabeça de Zabuza Momoshi no livro do bingo? Como isso acabou comigo? E eu sou um Shinigami, não um fantasma. A boca de Roja se contraiu. E qual é o problema dele assediar Mei e aprisioná-la? Eles queriam que todas as garotas tremessem só de ouvir o nome dele. Eles foram rápidos enquanto se moviam em direção à Terra do Fogo. Eles encontraram um grupo de ninjas do rock antes, mas eles já eram quem era Roja. Quando viam gritavam fantasma e fugiam, o que fazia linhas pretas aparecerem sobre a cabeça de Roja. Depois de cruzar a fronteira com segurança, o acampamento de Konoha estava logo à frente deles. A segurança deles era boa, pois sentiam Roja e Tsunade no grupo. Tem gente ali. Este chakra. Eles são fortes. O ninja perspicaz fechou ligeiramente os olhos, e depois de sentir a flutuação do chakra, uma expressão de choque se espalhou por seu rosto quando ele relatou isso diretamente. Neste momento, Orochimaru segurava um pergaminho e ouvia o relato do ninja à sua frente. Ao ouvir tudo, seu rosto revelou uma expressão maligna que parecia assustadora. Oh, Tsunade? Orochimaru enrolou o pergaminho e esticou a longa língua enquanto se levantava. Tsunade está de volta, e tem gente vindo junto com ela. O que significa, um cara horrível apareceu. Orochimaru não era apenas forte, ele poderia ser o mais forte das forças de Konoha atualmente, o que foi o suficiente para ele conhecer os segredos da vila. Ele já analisou e julgou Roja. Para uma pessoa como Roja, Orochimaru sentia ciúmes. Mesmo quando enfrenta Kages ele não temerá, mas o poder de Roja estava próximo do primeiro Hokage. E ele sabia disso porque fez algumas pesquisas com o DNA de Hashirama. Desde aquela época, ninguém foi capaz de se tornar tão forte quanto o primeiro Hokage, como aquele fantasma, ganhou esse tipo de poder. Orochimaru abaixou ligeiramente a cabeça e depois de um tempo, uma luz brilhou em seus olhos enquanto ele saía. Ele queria a vida eterna, mas ao mesmo tempo queria alcançar o poder que o primeiro Hokage tinha. Caso contrário, ele não faria vários experimentos com seu DNA. E a vida eterna é algo alcançado através do sacrifício de inúmeras vidas. Capítulo 415. Irracional. Fora do acampamento de Konoha, Roja, Kurenai, Mei e Tsunade pararam. Exceto Roja, os outros 3 estavam nervosos. Tsunade sendo a mais ansiosa, em seguida vem até Kurenai e Mei estava mais animada do que nervosa. Vamos lá. Roja olhou para o acampamento e depois para Tsunade. Tsunade olhou para Roja com uma expressão complicada. Ela estava hesitante. Ela não sabia se era por causa da situação ou por causa do pedido de Roja. E quando a atmosfera ficou um pouco estranha, Roja de repente estreitou os olhos e deu um passo à frente. É uma boa ideia se esconder? Uau! O pé de Roja caiu e um vento gelado emergiu e se espalhou por todo o acampamento e transformou a terra em gelo. Os ninjas de Konoha olharam horrorizados para o gelo que se espalhou por todas as direções. As ações repentinas de Roja fizeram Tsunade e Mei olharem para o lado. Apenas Kurenai conseguia sentir algo e olhar para um lugar. Uau! Nesse momento a terra congelada daquele lugar rachou, e uma cobra congelada abriu a boca e saiu uma figura cheia de muco. Tão nojento. Mei disse enquanto sua boca se contorcia porque ela realmente queria cuspir um pouco de ácido nele. Kurenai enrijeceu um pouco enquanto Tsunade estava normal, como se tivesse visto isso inúmeras vezes. Oh, o fantasma lendário. Que cara perigoso. Parece que não consigo chegar perto de você.
Orochimaru estava parado no gelo enquanto ria. Essa risada deu arrepios nas pessoas. Roja olhou para Orochimaru sem responder. Ele casualmente esticou a mão e soprou nela. De repente, uma espada de gelo apareceu. Roja segurou-o e balançou-o casualmente em direção a Orochimaru. O rosto de Orochimaru mudou porque ele queria evitar, mas não conseguiu e foi atingido diretamente. Roja começou a trabalhar em Orochimaru, o que foi um pouco inesperado para Tsunade. Mei olhou sem qualquer emoção e Kurenai, embora conhecesse a reputação de Orochimaru, ela não gostou do quão nojento aquilo era. Orochimaru foi atingido 2 vezes e dividido em 4. O estranho é que não saiu sangue. Em vez disso, inúmeras cobras saíram e recolocaram o corpo de Orochimaru. O rosto de Orochimaru estava bonito quando ele olhou para Roja e então suspirou e disse: "Isso significa que eu não deveria ofender você? Talvez." Roja não olhou para ele novamente quando a espada de gelo se quebrou em cristais de gelo. Aí ele olhou para ele e disse: "Só queria ver se você tinha qualificação para falar comigo." Embora Orochimaru fosse um personagem da história, qual é a identidade de Roja agora? Ele assumiu a palavra, se você pode dizer. Sua existência estava no mesmo nível de Hashirama e Madara. Como ele pode tolerar que Orochimaru seja arrogante na frente dele? Espreitando secretamente e se esgueirando como a cobra que era. Quem ele pensa que estava na frente? Quando Orochimaru ouviu as palavras de Roja, ele não pôde evitar ficar ainda mais feio. Ele nunca tinha visto alguém tão arrogante quanto Roja antes. Talvez os lendários Uchiha Madara e Hashirama pudessem ser mais arrogantes. Orochimaru-sama. Neste momento, os ninjas finalmente correram e cercaram Orochimaru em alerta máximo. O ataque repentino de Roja a Orochimaru os impediu de reagir. Agora, quando fizeram, sabiam qual era o status de Roja. Você veio aqui especialmente para dar um aviso a Konoha? No final, Orochimaru ficou irritado, mas apesar disso, seu rosto rapidamente se acalmou ao dizer. Roja olhou para ele e disse sem rodeios: "Preciso da localização da caverna Ryushi e do Monte Myoboku." A atitude e arrogância de Roja irritaram Konoha, mas com seu poder, ninguém ousava falar livremente. Eles apenas mantiveram isso para si. Orochimaru ouviu as palavras de Roja e um brilho estranho apareceu em seus olhos quando eles se estreitaram. "Se eu não der para você, eu vou fazer você fazer isso." Roja respondeu. A boca de Orochimaru se contraiu. Se o Roja anterior fosse arrogante, isso seria uma demonstração de poder. Ele não pode fazer nada dessa maneira. Orochimaru nunca encontrou nenhuma situação como essa antes em sua vida. Apenas com o confronto anterior, ele deixou bem claro que não era o adversário de Roja. Talvez no máximo ele consiga escapar. Orochimaru não falou, e os que estavam atrás dele não aguentaram mais falar. "Você é muito arrogante." Roja olhou fracamente para o homem e seu Oshoku-Aki estava apontado para ele. Estrondo. Foi apenas um olhar que fez parecer que o céu estava caindo, fazendo-o gritar em sua mente. Embora não tenha desmaiado diretamente, ele ficou atordoado e suor frio percorreu todo o seu corpo enquanto ele tremia. Isso é, sua pressão foi liberada? Que impulso horrível! Ele é um ninja de Konoha, nunca viu nada parecido antes. Mesmo a pressão liberada por um Kage não é tão forte. A diferença era de um bebê e de um general, não tem comparação. Capítulo 416, Role. Orochimaru olhou para Roja perigosamente. Roja ficou indiferente a esses olhares. A situação no campo estava tensa, como se uma batalha estivesse prestes a começar. Dezenas de ninjas de Konoha estavam lá junto com Orochimaru enfrentando Roja sozinho, mas ninguém se atreveu a tomar a iniciativa de atacar. Olhando para Mei, Roja pôde ver a luz brilhando em seus olhos. Ele sozinho enfrentando os ninjas dentro do acampamento, mas o outro lado estava com medo de fazer qualquer movimento. Bem, neste mundo, apenas Roja poderia fazer isso. Depois de um tempo, um grupo de ninjas de Konoha tomou sua decisão e entregou as informações sobre o Monte Myoboku, e Orochimaru deu a localização da caverna Ryushi. Quando Roja olhou para o mapa com as marcas, ele sabia que esses lugares não eram falsos, que Konoha não era estúpida o suficiente para lhe dar informações falsas. Depois de receber o que queria, Roja pegou um pergaminho e jogou em Orochimaru. "Bem, aqui está sua recompensa." Orochimaru estendeu a mão e agarrou, mas não abriu. Roja olhou para Mei Kurenai antes de se virar e sair com as duas. Quando as costas de Roja desapareceram, os ninjas de Konoha finalmente relaxaram quando a pressão desapareceu. Orochimaru-sama. Nós contamos a ele a localização do Monte Myoboku e da caverna Ryushi. Ele vai. Não se preocupe. O rosto de Orochimaru voltou ao rosto maligno que sempre teve quando ele se virou e olhou para Tsunade. Ei, volte. O que ele fez na floresta Shikotsu? Tsunade ainda estava olhando na direção de onde Roja saiu. Quando ela ouviu essa pergunta, seus olhos piscaram quando ela disse. Parece que ele queria treinar Senjutsu. Senjutsu. Orochimaru não ficou surpreso com isso. Ele era a cobra Seiji afinal. Ele também tentou praticar Senjutsu antes, mas não teve sucesso. Entre os 3 Sannin, apenas um conseguiu aprender o Senjutsu. No entanto, mesmo que ele não tenha aprendido, isso não o impediu de entender. Seus olhos brilharam quando ele disse. O temperamento das cobras não é tão bom, e a casa do Monte Myoboku não é de fácil acesso. Desde a antiguidade, estes 3 lugares sempre existiram, não foram afetados pelas guerras. Por um lado, os 3 lugares eram ocupados pelas 3 bestas sagradas, por isso não havia necessidade de conflitos. Em segundo lugar, eles eram muito fortes e ninguém ousava atacar suas terras. Orochimaru foi até a caverna Ryushi e se encontrou com o sábio Cobra Branca. Ele sabia que seu poder era mais forte que o dos ninjas. Pelo menos, estava próximo do poder do lendário deus dos ninjas. Outra coisa é que o sábio Cobra não tinha um bom temperamento. Orochimaru-sama, por favor, tenha cuidado. Neste momento, alguém sussurrou para Orochimaru enquanto olhava para o pergaminho que Roja deixou para ele. Orochimaru olhou para o pergaminho e não ficou preocupado, porque alguém como Roja não usaria meios dissimulados.
Se Roja quisesse lutar, todas as pessoas aqui não seriam capazes de detê-lo. Mas o próprio Orochimaru não era uma boa pessoa, então abriu o pergaminho com cuidado. Olhando para ele, o rosto de Orochimaru mudou conforme sua pupila encolheu. Isso é. Ele ficou chocado quando sua boca estava aberta. Ao seu lado, o ninja percebeu a mudança de Orochimaru e não pôde deixar de olhar para ela, apenas para ficar chocado. Era um rolo de selos. Tinha 20 selos diferentes e cada selo era preenchido com chakra de natureza diferente. O importante era que não eram simples elementos de chakra, como fogo, vento e assim por diante. Mas todos eles eram limite de sangue. Roja praticou todos os elementos e experimentou cada variação. Todos os limites de sangue criados a partir dos 5 elementos básicos estavam aqui, e cada um deles tinha um exemplo de chakra selado no pergaminho. Até Orochimaru só conseguiu reconhecer 6 ou 7 deles. Gelo, Laval. Orochimaru olhou em choque, pois nunca pensou que algo assim seria dado a ele. Especialmente quando ele viu a segunda fileira que continha 10 chakras de seleção do limite de sangue. Foto. Orochimaru não hesitou antes de fechar o pergaminho diretamente. Para ele estudar vários tipos de ninjutsu, isso era absolutamente precioso. Mesmo que ele viaje pelo mundo, o limite de sangue que ele coletou agora não pode ser comparado ao do pergaminho. Não há dúvida sobre os 10 acima, eles são todos com limite de sangue, e a segunda linha continha a seleção do limite de sangue de muitos como a poeira. Quero estudar os outros 9, pois eles só apareceram em teorias. Esse cara criou todos os limites de sangue e seleção de limites de sangue que existiam na vida e até mesmo aqueles em teoria. Orochimaru descobriu que ainda desprezava Roja. Isso é algo que nem mesmo Hashirama e Tobirama conseguiram fazer. Depois de segurar o pergaminho e voltar para sua tenda, Orochimaru não conseguiu se acalmar. Depois que eles se afastaram do acampamento, Mei olhou para Roja e não pôde deixar de gritar. Por que você deu a ele algo assim? Quando Roja fez o pergaminho, Mei estava ao lado dele enquanto ele mostrava a ela como fundir água, fogo e terra para que ela pudesse fazer isso sozinha, o que a deixou chocada e inspirada. Então ela sabia o que havia dentro do pergaminho. Está tudo bem, é apenas algo que fiz quando estava entediado e sem mencionar que o chakra interno não é algo fácil de controlar. Roja não disse mais nada. Os limites de sangue e as seleções de sangue que ele deixou foram algo feito por seu chakra. Então, se Orochimaru queria desvendar os mistérios aos poucos, ele precisa ser capaz de controlar esse chakra. Capítulo 417. Terra do Relâmpago. A caverna Ryushi fica na Terra do Relâmpago. Apesar da guerra, Roja e os outros correram em direção à Terra do Relâmpago sem nenhum problema no caminho. Mesmo quando eles encontravam alguns ninjas do rock ou ninjas das nuvens, eles corriam quando viam Roja, ou Kurenai e Mia cuidavam deles. Eles também encontraram um exército que Kurenai e Mei não poderiam controlar sozinhos, então ele fez disso uma demonstração da seleção do limite de sangue de fogo, água e terra. Na Terra do Relâmpago. É muito chato ficar aqui o dia todo sabendo que ninguém viria. Esta é uma tarefa da nossa aldeia. Fora das montanhas, 4 ninjas das nuvens estavam parados em uma colina. 3 deles eram Jonin, sendo o capitão um Jonin de elite. Ao ouvir isso, o capitão disse, não reclame ao realizar uma tarefa. Esta tarefa é muito mais fácil do que as do campo de batalha? Ao ouvir o capitão, o ninja que reclamou respondeu, capitão, eu estava brincando, só falei isso sem pensar. Que piada! Ir para o campo de batalha foi terrível. Alguns deles são os ninjas mais talentosos. Se forem para o campo de batalha não retornarão. O capitão bufou e olhou para as montanhas distantes antes de dizer, não me importa, mas é preciso ficar aqui. Há algo importante aqui? Um deles perguntou curioso. Ele ficou aqui quase meio mês, mas nada aconteceu realmente. O capitão olhou para ele e disse, você sabe por que não há aldeias aqui, não é tão difícil viver aqui, certo? Não sei. Os 3 balançaram a cabeça diretamente. O capitão olhou para eles e disse sério, porque sempre há cobras gigantes nesta montanha. Havia aldeias nas proximidades, foram destruídas pelas cobras e todos foram comidos. Anteriormente a aldeia que estava aqui fez um pedido para investigar o que estava acontecendo lá, mas ninguém voltou depois de entrar. Ao ouvir a história do capitão, os 3 ficaram assustados. É muito horrível. Até mesmo os ninjas foram perdidos aqui, eles não podem ser rastreados com cuidado. Cada um disse sua opinião. O capitão ergueu a cabeça e disse trêmulo, quem sabe talvez a aldeia saiba mesmo o que tem dentro, e talvez valha a pena perder. Ninguém investigou isso. Não importa a situação, não é da minha conta. Se isso é segredo, então não quero saber. Resumindo, a nossa missão é ficar aqui fora da montanha. Assim que as cobras gigantes aparecerem ou saírem da montanha, não precisamos lutar, só precisamos reportar isso à aldeia imediatamente. Quando ouviram o capitão, os 3 se entreolharam. Eles não estavam horrorizados agora, mas estavam vigilantes. Uma pessoa deu um tapinha no peito e disse, felizmente nossa missão precisou que esperássemos um mês, falta apenas meio mês. Os outros 2 o seguiram e suspiraram de alívio. E neste momento, o capitão de repente franziu a testa e olhou para longe e disse, alguém está vindo. Ele estreitou os olhos e olhou para as 3 figuras que vinham de longe. Ele ficou intrigado. Esta montanha é inacessível. De modo geral, ninguém poderia entrar. Os 3 que caminharam foram, sem dúvida, Roja, Kurenai e Mei. O capitão e os outros não eram ninjas perceptivos, eles não conseguiam perceber o chakra de Roja e dos outros 2. Roja estava vestindo uma túnica larga e os outros 2 jogaram fora o uniforme da aldeia e estavam vestidos casualmente, já que seguiriam Roja. Os 3 pareciam turistas. Os 4 ninjas das nuvens desceram e deram uma olhada em Kurenai e Mia que estavam perto de Roja e ficaram maravilhados com sua beleza. Desculpe, o que vem pela frente é perigoso, todos vocês deveriam parar por aqui. Mei e Kurenai descobriram os ninjas. Eles pensaram que a nuvem estava procurando problemas porque estavam prontos para atacar,
mas não esperavam que dissessem tal coisa. Uma das nuvens disse com uma cara séria, olhando para os seus vestidos: vocês não são refugiados de guerra. Mas aqui é muito perigoso. Não importa qual seja o seu negócio aqui, é melhor não entrar. Os ninjas consideravam Roja e os outros residentes da Terra do Relâmpago. Afinal, sem falar nos civis, mesmo os empresários não cruzariam fronteiras em tempos de guerra. Não se preocupe, não temos medo do perigo. Kurenai baixou as mãos que estavam prontas para começar a imprimir e disse aos ninjas. Mei disse um pouco impaciente: vamos embora. Os ninjas ficaram surpresos com Mei e de repente se sentiram envergonhados. Se ela não fosse bonita, eles ficariam muito zangados. Linda senhora, me escute, é muito perigoso. Um deles falou enquanto tentava perseguir Mei. Assim que linhas pretas apareceram em sua testa, um som alto foi ouvido. Estrondo. Como se as pedras estivessem desmoronando. O chão vibrou, que fez os ninjas, assim como Mei e Kurenai, olharem para a montanha distante. Um som horrível e uma sombra apareceram na montanha. Uma enorme cabeça emergiu. A enorme cabeça pertencia a uma cobra. Isso é. Os ninjas das nuvens ficaram atordoados. Até o capitão ficou atordoado antes que sua testa transbordasse de suor. A cobra era enorme, não era algo com que eles pudessem lidar. A cobra olhou para eles e o capitão não pôde deixar de gritar. Isso é ruim, corra! Os ninjas das nuvens estavam fugindo sem esperar pelos outros. Um deles queria salvar Mei e Kurenai, mas elas estavam com muito medo e simplesmente fugiram. É realmente uma pena, ela era linda. Capítulo 418. Inimigo. Os 4 ninjas fugiram para longe enquanto um deles olhava para trás inconscientemente antes de ficar atordoado. Ele viu Roja e os outros encarando a cobra gigante que avançava em direção a eles. Além de não ficarem assustados, eles até deram um passo à frente com uma cara fria. Liberação de lava. Depois de ouvi-la gritar, um enorme chakra foi subitamente mobilizado e ambas as mãos formaram selos. Uau! Um rio ácido foi repentinamente derramado em direção à cobra gigante e a atingiu. Fez um zumbido miserável, pois era impossível escapar. O ácido começou a queimar da carne até os ossos sem parar. Os 4 ninjas ficaram atordoados. No entanto, Mei e Roja não olharam para eles enquanto atravessavam o rio ácido e entravam diretamente na montanha. Um dos ninjas engoliu em seco com uma expressão inacreditável. Em um momento, a cobra gigante estava. O poder daquela linda senhora é tão terrível. Quem é ela? Ela é de uma aldeia escondida? Eles ficaram chocados e seus corações ficaram atordoados. Eles não achavam que a beleza pudesse usar o limite de sangue. Reporte-se à aldeia. Depois de respirar fundo, o capitão percebeu que algo estava errado. Embora ele não estivesse claro sobre a origem de Roja, este não era um assunto trivial. O homem pegou os outros 3 e foi até o acampamento mais próximo, encontrou o líder do acampamento e relatou a ele. Lava, limite de sangue? Ao ouvir o relato de seu subordinado, o homem piscou. Ela corroeu a cobra gigante em um piscar de olhos? Ele não poderia ser descuidado. Ninguém na aldeia poderia usar esse limite de sangue. Eles deveriam ser de uma aldeia inimiga. Ouvindo alguns relatos, ele julgou aproximadamente o poder da garota. Ela era pelo menos do nível Jonin e possui um limite de sangue que é difícil de lidar. E assim como ele estava pensando, o relatório continuou. Certo, são 3 pessoas no total, havia outra mulher e um homem, mas eles não fizeram nenhum movimento e não conheço seus poderes. 3 pessoas? O homem pareceu pensar em algo antes de dizer enquanto seu rosto mudava. Um homem e 2 mulheres? Sim, o rosto do homem mudou. Seu rosto ficou sério quando ele olhou para quem estava fazendo o relatório. Ele estava um pouco nervoso ao dizer: dê-me uma descrição detalhada da aparência desses 3, especialmente do homem. Depois de ouvir a ordem, o ninja lembrou-se do rosto de Roja, organizou seu pensamento e o descreveu. Com certeza, é ele. O rosto do homem estava estranho. Quando ele disse rapidamente: volte rapidamente para a aldeia e relate isso a eles. Isso não é algo que eu possa lidar. Sim. Vendo que seu próprio chefe estava nervoso, o ninja finalmente sentiu frio. Ele podia adivinhar que a identidade deles era ainda mais terrível do que ele pensava. A notícia rapidamente chegou à aldeia e eles descobriram que o fantasma Roja estava na Terra do Relâmpago. Embora não tivessem certeza, agora tem 70% de certeza. Mesmo que ele estivesse sozinho, seria o suficiente para determinar o futuro da aldeia. Sobre como lidar com Roja, alguns sugeriram que eles deveriam enviar o time mais forte que tivessem para matar Roja. Mas mais pessoas se opuseram. O terceiro Raikage foi morto por Roja. Eles não queriam provocar um inimigo tão poderoso. Para lidar com isso, várias reuniões aconteceram. Mas devido à ausência do Raikage, não conseguiram chegar a uma conclusão. Roja naturalmente não sabia disso. Depois de algum tempo, Roja pisou em uma montanha deserta e sombria com as outras 2 beldades. A cordilheira era muito diferente da parte externa da floresta Shikotsu. Quando eles entraram, puderam sentir uma atmosfera muito sinistra. Mesmo que Kurenai e Mei estivessem mais fortes agora e pudessem ser comparadas a um Kage, elas ainda se sentiam desconfortáveis. Se fosse uma pessoa normal, eles ficariam assustados com a atmosfera e fugiriam. Parece que não há erro. A maioria das cobras saiu da caverna Ryushi. Como o clima não estava bom, Mei tomou a iniciativa de falar na tentativa de quebrar o silêncio. Eu não gosto de cobras. Quando ela ouviu as palavras de Mei, Kurenai assentiu. Ela também não gostava de cobras. Roja não odiava cobras, mas também não gostava delas. Vendo que as 2 mulheres estavam deprimidas com a atmosfera, Roja sorriu e disse: você não estaria aqui para matar as cobras na caverna Ryushi, certo? Por que você acha que eu quero? Mei olhou para Roja e fingiu estar com raiva. Roja olhou para ela e de repente esticou os dedos, beliscou sua bochecha e puxou com força. Posso adivinhar seus pensamentos olhando para seu rosto. Pô! Mei não se atreveu a derrubar a mão de Roja, mas recuou e se libertou. Roja sorriu e a ignorou. Ele se virou para frente e disse: bem, a entrada está na nossa frente.
Talvez você possa liberar um pouco de lava lá? Ao dizer isso, Roja continuou avançando, e depois de algum tempo, uma enorme caverna apareceu na frente dele. Era diferente da floresta Shikotsu. A caverna na floresta Shikotsu parecia dentro de uma montanha, enquanto esta descia. Na percepção de Roja, a concentração do chakra da natureza no buraco era maior do que fora. Era comparável à floresta Shikotsu. Sem dúvida. Esta é a caverna Ryushi. Capítulo 419. Sábio da Cobra. Kurenai, ao lado de Roja, usou aqui para olhar dentro da caverna, e seu pequeno rosto mudou. Que terreno complexo. Em sua percepção, ela podia sentir muitas cavernas lá dentro, e entradas e saídas estavam por toda parte. Cada direção pode levá-lo para fora, o que era completamente diferente da floresta Shikotsu. No fundo, havia inúmeros buracos com muitas cobras. Havia cobras grandes e pequenas, as grandes eram do tamanho de um biju. Sentindo a existência dessas cobras, Kurenai se sentiu um tanto antinatural. A menos que alguém fosse como Orochimaru, ninguém estaria disposto a entrar. Por outro lado, Mei não tinha aqui e não conseguia ver o que Kurenai estava vendo, mas ela era forte e podia sentir o chakra por dentro, e seu rosto mudou assim que ela tentou. Neste momento, algo mudou dentro da profundidade da caverna Ryushi e fez sua pupila encolher. Foram descobertos. Você pode sentir a existência do Snake Sage e, claro, eu também posso sentir a sua através do chakra da natureza. Não há necessidade de fazer barulho. Bem, vocês dois, esperem lá fora. Roja olhou para Kurenai e, depois de dizer isso, deu um passo à frente e entrou na caverna. Farfalhar. Muitas cobras se moviam dentro do buraco. Não há necessidade de percebê-los, você pode ouvir seu som sibilante único. Parece que eles ficaram alarmados com a chegada de Roja e dos outros. As cobras têm percepção de odores, Roja pode usar o escudo espacial e ficar invisível à percepção delas, mas Kurenai e Mei não conseguiram. Roja avançou mais e mais rápido. 8 cobras de sangue de olhos vermelhos apareceram na frente deles. Eles eram todos grossos como um braço, olhavam para Roja sem qualquer gentileza. Cobras de baixo nível ao redor da caverna Ryushi. Roja sabe há muito tempo que este lugar não será tão conveniente quanto a floresta Shikotsu. Ele também não se importou com o pensamento. Seimaboroshi apareceu. Bankai, Daiguren Yorimaru. Sob as palavras de Roja, Seimaboroshi se transformou na forma Bankai de Daiguren Yorimaru e ficou nas costas de Roja. Roja não segurou enquanto caminhava diretamente em direção às 8 cobras. Algumas cobras estavam prontas para atacar Roja. Eles finalmente correram e tentaram mordê-lo com uma velocidade incrível. Surpreendentemente, o tempo pareceu desacelerar enquanto eles se moviam no ar e, eventualmente, ficaram completamente imóveis quando se transformaram em gelo. Uau! Roja continuou a se mover e várias cobras se transformaram em esculturas de gelo. Não houve sangue nem danos. Quando Roja avançasse, muitas cobras sabiam, mas quem o atacasse se transformaria em uma escultura de gelo sem qualquer piedade. Roja não tinha bons sentimentos contra cobras. Quanto mais fundo ele ia, maior se tornava o espaço. O espaço interior era ainda maior que a floresta Shikotsu. Era extremamente amplo. Como um humano ousa vir à nossa caverna Ryushi? Neste momento, na escuridão na frente de Roja, um rugido furioso soou. Uma cobra roxa extremamente enorme chegou na frente dele. Era tão grande quanto o Ashibi. As cobras que podem falar são obviamente as mais fortes da caverna Ryushi. Neste momento, Roja ficou impressionado. A convocação do chefe de Orochimaru manda: humano insignificante, eu quero comer você. Após o rugido, ele abriu a boca diretamente, revelando seus enormes leques e mordeu Roja. É claro que em termos de tamanho, Roja não chegava nem perto, e até as presas eram maiores que as dele. Rolar. Roja seria comido se ficasse parado. Seus olhos brilharam com a intenção de matar enquanto ele pensava nos 100 sacrifícios humanos que Manda queria cada vez que era convocado. Ele segurou Seimaboroshi pela primeira vez em muito tempo enquanto balançava sem piedade. Silêncio. Tudo parou. Uau, uau. Neste momento, o corpo da cobra estava cheio de marcas cruzadas de espadas, enquanto olhava para Roja com medo. Ela não esperava que Roja, o humano insignificante à sua frente, tivesse tal poder. Era como se suas escamas fossem inúteis contra sua espada. Estrondo. O enorme corpo da cobra caiu e se transformou em inúmeros pedaços de carne. Não foi espalhado sangue, pois todas as peças estavam cobertas por uma camada de gelo. Se houvesse um ninja aqui, vendo esta cena, talvez ele ficaria chocado com Roja matando Manda, mas o que foi realmente chocante foi que a caverna não foi afetada nem um pouco. Esse ataque parecia mas era como se tudo estivesse concentrado em Manda. Nem mesmo vestígio foi deixado nas paredes. Roja bufou e balançou a mão para trás. Todas as peças foram cobertas por gelo e depois espalhadas pelo chão. Roja deu um passo à frente no gelo e continuou em frente. Depois de matar Manda, muitas cobras inteligentes de alta classe ficaram chocadas com o poder de Roja e não ousaram bloquear o caminho de Roja. Roja chegou à parte mais profunda da caverna Ryushi. Este era o lugar. Uma cadeira de pedra semelhante a um trono foi colocada ali e ao seu redor havia esculturas requintadas. O sábio da cobra branca estava sentado no trono. Um par de olhos de cobra olhou para Roja de forma perigosa e fria. Ninja humano, no meu lugar, você quer massacrar meu povo, você deveria se explicar. Desde a entrada na caverna até chegar aqui, a cobra percebeu o movimento de Roja. Podia sentir a habilidade de Roja de devorar o chakra da natureza e também perceber sua força. O que você quer que eu explique? Roja não disse nenhuma desculpa ao dizer isso claramente.
Os olhos da cobra branca estavam ligeiramente aumentados, revelando uma luz fria e perigosa. Embora as cobras na caverna possam ser reproduzidas casualmente, elas não têm muito valor, mas o massacre de Roja em sua presença não pode ser perdoado. Eu vou te perdoar, mas você tem que me conseguir 1000 sacrifícios humanos. O Snake Sage disse friamente para Roja. Depois de ouvir isso, Roja olhou calmamente para a cobra e sorriu enquanto dizia: ainda preciso absorver o chakra da natureza. Adicione 2000 sacrifícios humanos então. O Snake Sage respondeu friamente. Roja tocou o queixo e disse: um total de 3000 sacrifícios humanos. O Snake Sage olhou para Roja, que parecia estar pensando. Também sabia que 3000 era muito. Não foi simples arrecadar tanto, então dizia: posso te dar meio mês. Meio mês, 3000 sacrifícios humanos. Roja sorriu novamente e gradualmente revelou um sorriso de escárnio ao dizer com arrogância: é muito interessante. Uma pequena cobra se atreveu a sacrificar 3000 humanos. Quem lhe deu coragem? Roja não sabia que tipo de contrato Orochimaru e Kabuto assinaram com as cobras para poder estudar o senjutsu delas. Quantas pessoas foram mortas como sacrifícios? Roja não queria saber. Presunçoso. O Snake Sage ouviu as palavras de Roja e ficou furioso. Embora soubesse que Roja não era fraco, nunca poderia tolerar um ser humano tão arrogante diante dele. Você é apenas um humano insignificante. Você tem alguns limites, mas ousar ser arrogante aqui. Uau! O Snake Sage estava com raiva. Seu horrível chakra aumentou. A caverna inteira parecia balançar com o enorme chakra liberado. Capítulo 420. Roja versus Sábio da Cobra. O Sábio da Cobra sobreviveu desde os tempos antigos. Era uma existência lendária como a enorme lesma na floresta Shikotsu e o velho sábio no Monte Myoboku. Mesmo seu chakra não era inferior a um biju. Agora que decidiu destruir Roja, um homem com grande ignorância, o Sábio da Serpente mobilizou seu poder enquanto seu corpo circulava ao redor do trono. Arte sábia. Técnica da Fúria Branca. Uau! Um dragão vermelho semi-transparente liquidizado voou e instantaneamente caiu entre Roja e o Snake Sage e começou a pairar. Uau! Um som áspero saiu e se espalhou pela caverna, acompanhado por uma forte vibração em todas as direções. Junto com isso, uma luz extremamente brilhante saiu do dragão que tornou impossível abrir os olhos. Era como se a visão e a audição de Roja estivessem bloqueadas. Percebendo o que estava acontecendo, as sobrancelhas de Roja se levantaram. Isso não lhe causou nenhum dano, mas o deixou desconfortável. Uau! Roja balançou sua espada para o centro da luz e do som, mas esse movimento era inteiramente de chakra, e o movimento de Roja não conseguiu detê-lo. Neste momento, o Snake Sage, que pensava ter bloqueado completamente a visão e a audição de Roja, deixou o trono e esperou por uma oportunidade para morder Roja. Estrondo. Roja usou um cotovelo para acertar a cobra que queria mordê-lo. De repente, a força atingiu a cobra e sua cabeça explodiu diretamente. Uau! Como um martelo batendo na cabeça, a cabeça explodiu e outra surgiu dela como um arrepio. O Snake Sage não ficou ferido, mas olhou para Roja com um olhar surpreso. Ele tinha o corpo de Sage também, juntamente com sua visão única. Não foi afetado pelo que estava acontecendo, mas Roja, que era humano, poderia realmente lutar nesta situação. No momento seguinte, sem esperar pelo próximo ataque, o contra-ataque de Roja já chegou. A espada não conseguiu quebrar as ondas sonoras e a luz. Roja usou seu espaço para anular o efeito deles. Embora ele tivesse seu Kimbun Shoku aqui e não fosse afetado pelo som e pela luz, ainda assim parecia desconfortável. Depois que a luz e o som foram bloqueados, Roja se virou diretamente para o Snake Sage. Roja não sabia se destruísse o lugar, o chakra da natureza também seria afetado ou não. Então, enquanto ele não quisesse que este lugar fosse destruído, não seria assim. Uau! O ataque de espada chegou, e embora a cobra Sage tenha evitado, 1/3 de seu corpo junto com sua cauda foi cortado. A espada era muito afiada e cortou o corpo da cobra, mas de alguma forma não danificou a caverna. Uau! Mesmo que 1/3 de seu corpo tenha sido cortado, o Snake Sage não entrou em pânico. Ele se contorceu e a parte que faltava voltou a crescer instantaneamente. Essa é a capacidade de cura do corpo do sábio? Roja olhou friamente para o Snake Sage e de repente brandiu sua espada novamente. Ele queria dividir seu corpo e ver como ele poderia se curar novamente. Uau! 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 Afinal, a capacidade de Roja de prever o futuro é mais forte do que a percepção do Snake Sage. Além disso, a velocidade de Roja era muito mais rápida que a do Snake Sage. A espada dividiu diretamente o corpo de Sage em incontáveis pedaços. Mas ao contrário de Manda, depois de separada, todas as peças se moveram como uma maré em direção a Roja. Você acha que pode me matar assim? O som do Snake Sage veio da maré de carne. Roja sorriu friamente enquanto avançava, uma força extremamente fria se espalhou de repente. Num piscar de olhos, a cobra foi congelada no gelo. Você só pode fazer isso, Snake Sage? Arte sábia, reencarnação inorgânica. Quase quando a voz de Roja caiu, o sábio da serpente se separou do gelo, e o chakra da natureza estava surgindo freneticamente com sua cauda mal atingindo o chão. Estrondo. Num instante, toda a montanha tremeu. A montanha inteira começou a se mover como se estivesse viva, avançando em direção a Roja tentando apertá-lo. Tudo estava se movendo em direção a ele, pois ele seria diretamente esmagado. Essa habilidade é chata, Roja disse fracamente enquanto movia a mão esquerda. O Busushoku aqui cobriu-o enquanto empurrava a montanha com uma mão. Bang!
O sábio da serpente ficou horrorizado quando a montanha que vinha na cabeça de Roja foi empurrada para trás. O que é esse poder? Não admira que o Snake Sage tenha ficado chocado, esse tipo de poder nunca apareceu no mundo ninja antes. Mesmo 6 caminhos não seriam capazes de usar seu corpo para fazer o que Roja acabou de fazer. Com uma mão, a montanha que estava desmoronando retornou ao seu lugar original enquanto a figura de Roja tremeluzia e chegava ao lado do Snake Sage. Ninjutsu de espaço-tempo? Os olhos do Snake Sage encolheram. Desta vez, ele não conseguiu perceber o movimento de Roja. Para poder se separar do chakra da natureza, deveria ser um ninjutsu de espaço-tempo. Vazio espinho. Roja zombou enquanto esfaqueava diretamente o Snake Sage. Uau! Sob este ataque, o vazio foi perfurado, e o sábio da serpente tentou evitá-lo, mas Roja previu seu movimento mais cedo, e com a natureza do espinho do vazio, era impossível escapar. A cabeça da cobra foi perfurada pela espada. Uau! Depois de perfurar sua cabeça, o poder do vazio aumentou e metade de seu corpo foi sugado pelo vazio. A metade restante foi esmagada à força e liquefeita. Uau! O líquido branco caiu ao longe e começou a se mover novamente, e o corpo do Snake Sage se formou novamente. Mas desta vez, seu rosto estava feio. Obviamente foi um tanto inesperado o poder de Roja. A técnica que ele usou ainda estava fazendo efeito, mas Roja parecia imperturbável. O bloqueio de visão e audição foi ignorado por Roja, mas seu poder também era assustador. Se sua vitalidade não fosse tão forte, já teria morrido. Nunca encontrou um adversário tão difícil quanto Roja antes. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.